Hoje, mais um episódio aqui do nosso podcast. Uma convidada que também é uma colega de trabalho, uma amiga pessoal. Hoje eu convidei a Fernanda Leite, ela é anestesista, né? Trabalhamos juntos no Centrinho e podemos falar que fora também, né? Porque a gente é colega de profissão. Então é uma honra ter você aqui, obrigado de aceitar. Esse podcast tem o apoio da Padaria Goela, da Dental Brasil e da Tal Chá. Então por isso que hoje eu vou começar já te servindo um chá aqui para você fazer. Lembrando que quem não conhece, né, é uma ótima opção, tanto a Goela para você marcar uma reunião, almoçar, poder comprar alguma lembrança para alguém, para fazer um chá da tarde, ou lá pegar um lanche, até o pão mesmo, né? Que Pão, além pão de é uma delícia. padaria, além de tudo, vende pão também, lá é uma padaria normal. Mas é um lugar muito aconchegante para você poder passar um tempo ali. Dental Brasil, né? Mais para quem é dentista, acho que em Bauru, ou quem é de fora já passou por lá. E a Tal Chá que juntou a paixão pelo chá com o apoio deles também, então agradeço muito esses três apoiadores hoje. Então por isso que você já escolheu antes, né? Hoje a gente fez gelado, que Bauru tá um calor Tá calor. danado, então acho que combina mais um Obrigada. chá. Espero que você goste, Fer. Obrigada. E eu acho que toda conversa, né, assim, começa, eu falei pra você, não tem pergunta certa, não tem entrevista, a gente pode um falar com o outro, não tem um limite do que a gente falar. Mas acho que uma coisa que todo mundo que vem aqui me pergunta, Fer, é, além depois eu queria falar de como que é a formação para chegar, né? Porque ser anestesista é uma coisa que demora tempo, né? Sim. Você escolheu isso na graduação ou como que foi? Você já entrou querendo ser anestesista no começo? Não, eu Hum? entrei. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. Né? A gente conversa tanto nos bastidores e Sim, agora aqui entre um paciente e outro. é. Eu escolhi quando eu estava passando no estágio de internato. Eu entrei na faculdade sem ter a Isso é o menor quarto ideia, ano? no quinto Quinto ano. ano. Eu entrei sem ter ideia do que eu queria, assim. Eu queria ser médica, mas não sabia o quê. Fui passando nos estágios e eu sabia o que eu não queria. Foi Então, assim, eu eliminando fui só. eliminando. Passei na obstetrícia, balancei um pouco, mas falei não. Passei na ortopedia de jeito nenhum. E aí fui passando em setembro do meu quinto ano, eu passei na anestesia. O primeiro dia de estágio, eu começou o estágio depois de um dia de festa na faculdade, os residentes estavam todos acabados. E aí eu fiquei de guardinha do residente, Ah, porque ele falou assim, ó, fica cuidando, você vai fazer tudo. Vou deixar você fazer tudo. A hora que chegar a chefe, você me avisa que se me pegar dormindo, eu tô ferrado. entendi. E aí eu fui fazendo tudo. Ele foi me explicando, fui fazendo. E gostei muito, assim. Chegou o final do dia. Eu não almocei aquele dia. Chegou no final do dia, eu não vi o dia passar. Falei, nossa, tem que ir embora. Cheguei em casa, falei, caramba, eu não vi o dia passar. Acho que eu gostei disso, Legal, né? é. Não vi. E aí, falo que no primeiro dia eu decidi, no segundo eu tive certeza. Porque Ah, daí daí você voltou. aconteceu. Era um estágio de um mês. E aí, no segundo dia, eu falei, não, é isso que eu quero, porque eu fiz a mesma coisa. Eu peguei outro residente, eu era bastante amiga deles, Foi a né, mesma dos coisa, foi residentes. a mesma Aconteceu sensação. a mesma coisa. E vi o final do dia, eu falei, não vi passar. E você sabe que com Então, cirurgia não é assim, né? não, Ah, não é. Você fica um ano lá falando assim, nossa, eu nunca não vou quero aprender, ir. não tenho habilidade para isso. Será que vai demorar para eu conseguir operar? Eu acho que é o contrário, assim. Por mais que eu achasse que eu tinha alguma vocação, assim, para isso, a habilidade não se desenvolve rápido, né? Demora. Tem que treinar um pouco, assim. Por mais que Sim. eu achava que fazia alguma coisa, na hora que você vai fazer, a mão esquerda não era boa, eu tinha que treinar, muita coisa eu tinha que entender ainda. Então, eu falo assim, extrair dente, alguma coisa mais simples já fazia, mas eu falo, chegar na ortognática no nível que a gente consegue fazer hoje, Sim. da rapidez, do tempo ali, isso demorou um pouco. E acho que cirurgia é mais difícil ainda porque você depende, o seu aprendizado às vezes depende de outra pessoa, inclusive, Ter né? paciência com a gente De de ensinar, de ensinar, pegar na mão, é assim. A Não, muito, anestésia é uma muito. coisa mais à parte, a gente aprende meio que sozinho, Você tem que estudar né? A gente também, fica né? independente, né? São perfis Então, porque da diferentes. cirurgia você ensina, você aprende, você lê o livro, você sabe a teoria, sabe a anatomia, que é muito importante, farmacologia, tudo que é ali meio junto. Só que daí na hora de fazer, não sai, então Não não falei agora. adianta. Então, essa é a dificuldade que todo mundo, assim, que no começo você fala assim, nossa, é muito longe, não vejo a luz, sabe? Sim, Não sim. vejo a luz. Mas eu acho que a anestesia deve ser legal, apesar de que você vive no hospital daí também, né? Muito, né? Mas é uma escolha, né? Né? É uma escolha. Tem anestesista que faz anestesia fora do centro cirúrgico, por exemplo, e tá super bem. Né? Tem anestesista que faz É. anestesia para dentista Que vem em e consultório, sim, tá. É a escolha dele, né? A minha, eu prefiro trabalhar dentro do no centro hospital. cirúrgico. Ah, eu tenho isso na cabeça também de se o consultório não tem a estrutura de fazer no hospital mesmo. Não, eu acho que é mais. Na verdade, assim, não assumo risco que não é meu, sabe? Na verdade, a palavra é essa. Exatamente, A palavra é essa. exatamente.
A gente sempre pensa no pior e na segurança, né? Então eu explico isso para os pais e a gente acaba levando para o hospital. Hoje tem clínica boa em Bauru para fazer isso também, tem hospital Sim, adequado, sim. não tem por que querer adaptar. E depois você terminou e já foi direto para residência. Aí terminei, aí tem uma prova, né, um processo seletivo, que anestesia é acesso direto. Então, eu escolhi anestesia, eu faço a prova para anestesia. Diferente Entendi. de quem faz cardiologia, por exemplo, que faz prova para clínica médica e depois outra prova para cardiologia, que clínica médica é Já sabe que vai requisito. ter o. Ele tem Vai ter que ter duas passado. etapas. Anestesia já foi direto, fiz 3 anos. E aí, no final do terceiro ano, eu comecei já a fazer o doutorado. Aí, fiz o doutorado direto. E aí, terminei a residência. 2 anos depois, fiz doutorado. E aí, já estava Já saiu pronto. pronta e tá aí até hoje. Tava Não para de pronto. estudar, mas não tem Não, não essa. para. Não tem essa de voltar para a escola também, né? Toda Sim, hora, né? sim. Eu fui tudo picado também. Na minha formação, acho que foi tudo bagunçado. Mas no fim dá É certo. no tempo, né? No tempo Não que as dá para coisas escolher. acontecem. Se Não eu tem. pudesse ter tido a opção de fazer tudo seguido, ficar até o doutorado, mas não, eu tive que voltar a começar a trabalhar, aí para, vamos fazer, depois toca, abre o consultório, aí vai mudar o consultório, aí tudo volta, foca, cada hora foca um pouquinho da energia nisso e filho também, né? Você também tem as Tem crianças também pequenos. tão, a família também come a gente assim de Sim, alguma forma, depende da gente, né? Não é comer, sim, não, é sim. uma forma que a gente A tem gente que tem estar que presente, participar. senão não tem graça também, vai trabalhar Sim. só para quê, né? Não, não faz sentido. A gente escolheu isso também, É. né? E daí eu ia falar assim, todo paciente que a gente vai fazer assim, né? Porque o paciente escolhe o cirurgião e daí às vezes eu escolho o anestesista e às vezes ele cai no grupo e tal. Mas todos têm uma pergunta assim que eu falo assim, eu dou a mesma resposta, falo assim, tem chance de dar errado? O que que tem chance de acontecer? Tipo, falo, ó, tem chance de tudo, né? Sim. Sim, não tem jeito de falar. Ah, alguma vez perdemos algum paciente? Eu não lembro disso, né? Não tem como você esquecer também. Mas assim, eu vejo a anestesia como uma coisa muito, muito segura hoje em dia, né? Porque a gente não opera cirurgia eletiva, então o que a gente faz ali, tanto no centrinho e fora, hoje é bem seguro, né? A gente pode É falar muito isso, né? segura, é muito segura. É engraçado que eu falo que os pacientes eles têm medo da anestesia, mas não têm medo da cirurgia. Não, de Você jeito vai, nenhum. você faz uma fratura no paciente, mas ele não está preocupado com isso. Não, Ele tá está preocupado. preocupado se vai cair o cabelo depois, se é culpa da É. anestesia, entendeu? E- Então, e- hoje tá bem segura, O assim. que que você acha que mudou, assim? Você consegue explicar para quem é leigo, Fer, na questão, sei lá, de 20, 30 anos para cá, o que mudou? Porque eu vejo que hoje as anestesias, eu vejo, assim, do começo, de quando eu comecei a acompanhar o Dr. Reinaldo nas cirurgias, eu acho que sangrava mais, o campo era pior para trabalhar, acho que tinha essa questão. Manter uma pressão, uma PA mais baixa de paciente também eu acho que era mais complicado, porque às vezes você pedia, tinha anestesista que conseguia, tinha anestesista que não conseguia fazer. Então, tem essa dificuldade, porque para o cirurgião muda muito o campo na hora de trabalhar, Sim, né? Se sim, está tendo sangramento a mais ou não. E o pós-operatório do paciente também é totalmente diferente, né? Porque isso muda o tempo cirúrgico para a gente, totalmente. né? Então, você acha que teve muita evolução de droga, os carrinhos melhoraram, né? Tudo melhorou, Tudo Zé. melhorou? Tudo melhorou. Assim, monitorização melhorou. Então, o que você falou que antigamente eu não conseguia baixar a pressão, era É, difícil. Eu não sei nem se eles conseguiam monitorar a pressão no intraoperatório, porque era de manguito, é. manual, o paciente ficava todo coberto, não tinha acesso. Então, ficava difícil mensurar essa pressão no intraoperatório. Hoje a gente faz isso de maneira automática. O paciente chega, a Sim, gente liga lá, coloca já conecta o no aparelho, monitor, né? conecta no monitor, mede de tempo em tempo, você determina de quanto em quanto tempo você quer que meça. E aí sai a pressão e você vai controlando. Então a gente controla batimento cardíaco, quantidade de oxigênio no sangue, pressão arterial. Então tudo isso continuamente, desde a hora que o paciente chega até a hora que o paciente vai para o Acorda, quarto. né? A hora que ele Para o acorda, quarto, né? não, É. porque na Ah, recuperação é ainda fica verdade. monitorizado também, É. né? Drogas mudaram bastante, então antes tinha anestésico inalatório que dava muita arritmia, dava muita parada cardíaca. Hoje ele foi proscrito, não existe mais. Se você quiser comprar, você não vai achar, né? É. Então, assim, tem muito mais moderno, de indução muito mais Eu lembro de rápida. você na sua gravidez, nas duas, você trabalhou com barriga grande, assim, Tranquilo, até 38 é, semanas, dentro né? do centro cirúrgico, né? Dentro do centro cirúrgico. Então, tá muito segura para todos, né? É. Para todos. Então, bomba de infusão de anestésico contínuo. Isso é Então, fantástico, né? Assim, de poder controlar de pouquinho quanto que quanto você vai quer que usar seja feito para o paciente é uma bomba. Ao invés de você ficar ali na mão, manual, né? né? Preso ali ao paciente sem poder fazer outra coisa, é Uma, sensacional. outra coisa que tem visto que tem aumentado muito, até já fiz um vídeo outro dia sobre isso,
é a questão da monitorização cerebral, né? De usar o bis, né? Sim, Durante a cirurgia, né? sim, eu falo que parece uma bruxaria, né? A gente sabe quase o que o É. paciente está Porque pensando, tem assim. gente que não. Já tem lugar que a pessoa que é obrigatório ter o bis na sala para poder fazer, que é um aparelho que monitora a atividade cerebral durante a Atividade cirurgia, cerebral. A né? gente sabe a profundidade do plano anestésico que ele tá, de acordo com o número que aquele aparelhinho lê pra gente, né? Ele lê e transforma em número pra Porque gente entender. todo mundo tem medo de morrer e o segundo mais perguntado aqui é se ele De vai acordar no acordar no meio meio. da cirurgia. E assim, e falar assim, mas eu não vou conseguir falar, será que você vai ver se eu Como que acordar, você né? sabe que eu tô Que eu tô acordando no acordando ou meio? não, é. É, você tem jeito. Eu ouço bastante essa pergunta no consultório. Eu Também faço isso, é. pré-anestésico, eles perguntam: como que você sabe? Como que você sabe se eu tô acordando? Tem chance de eu acordar? Então eles perguntam isso. As duas Tem perguntas mais essa. frequentes são essas duas mesmo. Porque para entrevista aqui, eu vejo que muitos pacientes omitem as coisas, sabe? Eu vejo que, às vezes, na pergunta, se usa droga, se tomou alguma coisa, Sim, eles sim. acabam. Eu vejo que às vezes não gostam de falar. Por quê? Muitas vezes na consulta tem mais gente junto, acompanhando aqui. Sim, Então, às vezes, uma pergunta mais direta, tem gente que não gosta de falar, assim. incisiva, né? Então, assim, alergia, essas coisas básicas a gente já sabe até para passar Tranquilo. ali. Mas você tem que tirar essa gota d'água do paciente ali nessa última informação, né? Eu tiro mesmo se tiver com pai, mãe acompanhando, eu pergunto e falo por que que eu tô perguntando. Eu falo, eu não quero julgar, eu não tô aqui para julgar ninguém, você faz da sua vida o que você quiser. Mas Mas eu preciso eu saber. preciso saber, porque se acontecer alguma coisa, tem algumas situações que para mim são irreversíveis, então eu preciso saber com o que que eu tô lidando. Aí eles contam. Aí tem chance de eu morrer? Tem. Então eu preciso E eu saber. falo. Eles acabam falando, Mas é uma não, pergunta extrema, né, também, não, né? é Tipo, extrema, mas assim, a gente deixa pro final, entendeu? Pra não é. quebrar aquela relação, assim. É a última perguntinha que a gente faz. Ó, Então, aí, tipo, às você vezes a usou alguma gente. droga, alguma coisa que pode mudar, eu preciso saber, senão você tem chance de morrer, né? Eu deixo pra perguntar no final se ele bebe, né? Que isso influencia Hum. também. Se ele fuma, daí tem gente que já responde assim, o quê? Aí você já sabe, né? Se tem dúvida do que fuma, né? E aí eu pergunto se já usou droga, se já experimentou, se usou há pouco tempo. E aí tem uns que ainda falam assim, não, eu usei faz 3 semanas. Eu falei, olha, então a gente pede geralmente para parar em 2, 3 semanas, porque se usou em menos tempo que isso, tem risco de morrer. Ele, eu usei ontem. A maioria, sabe? Assume que daí usou há pouco tempo. Hum. Então eu falo, não, então vamos esperar para dar o tempo de segurança, para não acontecer nada de pior. E eles acabam aceitando. Não é pra... Eles entendem Porque eu o vejo também a risco. cirurgia eletiva tem que ser com tudo controlado, sabe? Não pode correr risco Sim, nenhum. sim. Porque uma cirurgia que vai mudar a função da mastigação, mas o paciente está bem de vida antes, eu não posso levar ele para o centro cirúrgico com uma infecção, com alguma coisa que pode dar problema, que a cirurgia possa virar um problema, sabe? Sim, eu brinco que a gente tenta consertar um problema sem criar outro. Isso, é o melhor dos É, mundos é esse. O paciente passar pelo edema, passar por tudo, pela dieta e ver um resultado, sabe? sim, Porque sempre que a gente opera, você sabe disso. O pós-operatório, o paciente não faz sozinho, né? A não. família passa pela cirurgia junto, não passa igual o paciente, mas É todo um chega em casa processo, né? todo mundo. Ninguém vai fazer um churrasco com o paciente não podendo mastigar depois de uma Sim, ortognática, né? Ou de um enxerto ali. Isso não pode acontecer. Então, esse pós-operatório, a família tem que estar envolvida junto. sim. Não tem como acontecer sem. Isso é sempre. E daí, Fer, a gente se encontrou quando você entrou no centrinho, né? Já trabalhando com tratamento de malformação. Foi muita diferença? Foi, pra mim foi. Isso foi inesperado de entrar lá ou é uma coisa que você já queria estar ali? Não, quando vim para Bauru, eu pensava, eu queria muito trabalhar no Centrinho. Eu conhecia já a fama, né, do Do Centrinho, lugar? e eu queria muito, mas eu não imaginava que eu ia conseguir entrar. Eu achava que era muito difícil, era USP, era prova É. USP, eu sou Unesp, né? Então a gente tem sempre aquele complexo de inferioridade. Aí abriu o concurso, e falei, não, vou prestar. Isso aí E aí me tive foi a numa fase oportunidade. igual, assim, na parte da Bookman que você faz muito tempo que não tem prova. Não é uma coisa que está sempre abrindo vaga, né? Sim, sim. Porque não é um grupo que a gente convida alguém para entrar, né? Você pode Não. até convidar, mas ela tem que passar pelo processo normal ali da prova, né? E a própria abertura, né, foi uma coisa que aconteceu diferente dentro do Centrinho Hum, na época, né, é, que alguns foram embora por outro método de contratação, é. e aí abriram as nossas vagas, né, que a gente passou. Então eu tinha 3 anos de Bauru. Falei, já abriu, vou tentar, né? E É. eu ainda fiquei, eu entrei com recurso, porque eu errei 2 questões e eu questionei as 2 questões. E aí eu só passei porque eles consideraram As duas as questões. 2 questões. Eu não sabia disso também, não. Eu entrei com recurso, falei, não, tá errado, tá errado. Tem outra resposta. Ainda bem que E você lembrava aí, disso, né? aí fui, recorri e passei.
E daí tá lá. E era tudo que você esperava ali de estar ali? Porque é um lugar que, pra mim, Fer, foi o que fez eu continuar sendo dentista, sabe? Ter entrado ali. Não agora, assim. Hoje já tudo anda. Mas falo, teve uma época que ali foi muito. Eu era o dia inteiro ali, né? Sim. Era direto ali, era 40 horas, 44 horas, na verdade, até acho que 2012, assim. Então a minha vida era ali, né? Então isso fez eu ser tudo que eu sou, ou ser o que eu sou, por estar ali dentro, sabe? É, o Centrinho foi o lugar onde eu mais cresci, sem dúvida nenhuma. Como pessoa, como profissional, como tudo, assim, sabe? Eu brinco que eu entrei no Centrinho, eu tinha acabado de casar. Então, eu tenho o meu casamento com o Centrinho é o mesmo tempo de casamento que eu tenho com meu marido, Hum. né? Então, assim, é uma São relação... juntos, É, é. são juntos. Eu casei em dezembro, eu comecei a trabalhar em fevereiro. Então, assim, em dezembro de 2012 eu casei e em fevereiro de 2013 eu entrei, né? Entrou em lua de Então, mel, é, tava entrei em junto. lua de mel. Entrei em lua de mel. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou, assim, quando eu entrei, foi... Eu tava para anestesiar um bebezinho fissurado bilateral. Hum. E aí uma funcionária chegou e falou assim, olha que coisa mais linda. E eu olhava, assim, aquela criança e falava assim, não, ela tá me testando. Ela tá vendo se eu acho a criança bonita. Porque para mim era diferente, né? É, É diferente. é diferente. E aí eu falei, não, tá me testando. E aí eu fui passando o tempo, assim, eu consegui ver a beleza que ela via nas crianças quando elas Sim. entravam, né? Então isso, eu me arrepio só de falar, porque é uma coisa, assim, que me transforma, né? Me transformou, assim, cresci absurdo, assim, de ver essa transformação acontecer com os pacientes que eu anestesiava, né? Porque é muito nítido, É, a assim, gente muito... acompanha. Acho que todo mundo que faz parte do processo de uma reabilitação ali, você vê que todo mundo tem isso, esse carinho de falar que é do centrinho, né? Que trabalha ali, Sim, né? sim, Isso, graças sempre ao tio Gastão, o pessoal das antigas que fez isso ser o que é hoje, né? E a gente poder dar sequência nessa turma que desbravou essa parte em sim. Bauru, né? Que fez o Bauru ser conhecido no mundo inteiro também. E e você vê que ali todo mundo tem o prazer de falar que De é, estar de ali. ver o paciente, de crescer, de lembrar. Falo todo mundo, assim, porque a gente não opera sozinho, né? A parte humana, né? É Né? muito forte lá. Então, É um do absurdo. acolhimento. E eu vejo muitas famílias assim, encontram ali, porque vários pais que eu já falei, tipo, na cidade, na família, eram únicos a ter um filho com uma malformação. Uhum. Quando chega lá, que você olha pro lado, toda a Todo mundo família tem igual. um filho Aham. com uma malformação, se sente, não, isso acontece, não é só em casa, né? Parece que divide um pouco o Sim, eles peso se que é. identificam, né? Se O peso que é identificam. no começo da, do diagnóstico, assim, que recebe a criança. Sim. Não imagino como faz, assim, não sei o que é passar, assim, pelo começo, porque a gente vê de tudo ali. Tem gente que descobre na gravidez, então já nasce Sim. preparado, que acaba sendo mais fácil. Muitos são pegos no susto, que na hora que nasce, que viu que dependia de vir para o hospital, aquela correria de Uhum. última hora para chegar ali. E alguns não se preparam para nada, né? Assim, não tem nem condição. Então, isso a gente Não vê sabe todos o os que tem lados que da fazer. moeda ali no hospital, né? Eu lembro quando eu tava grávida, as meninas perguntavam no centro cirúrgico, né? Você não tem medo que seu filho nasça com fissura? Não tenho, não tive, nunca tive esse medo, porque assim, você via que tem reabilitação, tem tratamento, é todo um processo. E assim, ia ter o trabalho de passar por tudo isso. Mas medo de nascer fissurado eu nunca tive, assim, por conhecer o trabalho de É. como funcionava, né? Eu fico. Quando eu passei por isso também, o que eu mais pensava, assim, de não querer que acontecesse é coisa que a criança nasce com limitação, né? Mas a Sim. fissura não traz uma limitação para o Não, paciente. não traz. Porque, assim, tem vários pacientes hoje que são amigos, já estão formados, são colegas de trabalho. Você vê que a vida segue igual, Normal, igual sim. ou melhor, porque eles também são mais fortes que a gente, e Sim, alguns, sim, né, de passar pelo sim. tratamento, muitos ficam até, eu acho que mais forte Resilientes, né? muito mais, muito mais. Porque às vezes você fala assim, "Ah, você acha que isso é um problema? Imagina ter feito 10 cirurgias, né? Então, Não é, tem gente que chega lá, já fiz. Eu brinco que tem paciente que sabe mais anestesia que eu, de tanto que já de tanto fez, que já fez, é. então isso é normal. E daí lá foi o que fez eu querer seguir na odontologia, de querer aprender a cirurgia. E levar isso para fora, assim, né? A gente acaba trabalhando hoje no Brasil inteiro, mas foi graças a ter estado ali, sabe? De Sim. ter aprendido isso ali. Isso Tem gente que acha que você ser do centrinho, a ação é mais fácil, mas eu vejo uma coisa que hoje eu aprendi a lidar, é trabalhar o tempo inteiro com alguém te questionando. Você já reparou isso? Que vira Verdade, não? normal pra Sim. gente.
Mas o tempo inteiro tem Eu não alguém tinha aqui atrás. reparado. Por que que você faz assim? Por que que você não fez assado? É que a gente vai acostumar Eu a não tinha falar e o reparado, é dia a dia é verdade. isso. É verdade, eu nunca tinha reparado Porque, nisso. por exemplo, aqui no consultório, eu sento, vou planejar um caso, planejo o que eu falei, não é que é lei, mas é o que eu acho melhor. Mas ninguém chega assim, não, Zé, mas por que você vai extrair o dente tal hora? Por que você não faz depois? Lá no hospital é o tempo inteiro. Mas por que você fez assim? Ou é residente, ou é um Sim, estagiário, ou é um sim. outro O colega que colega. viu. É, O tempo inteiro a gente é questionado. Isso faz muito a gente crescer. é verdade, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? A gente faz a gente crescer e ao mesmo tempo não esconder nada, porque qualquer pessoa que você fala lá, um ou outro pode ser que sim, mas você vê que as pessoas não escondem o jogo. Não, Né? Eu chego pra você, não, eu falei, eu por querendo que ajudar que o você outro. fez hoje que tá diferente? O que que você pode me ajudar nisso? Você pega e já fala, você não fica assim, não, vai estudar, né? Não fica nessa. A gente tem o prazer de dividir conhecimento porque tá rodeado de gente aprendendo o tempo inteiro, Sim, pra entubar, às vezes eu pergunto, Zé, qual que é o né? melhor Qual que é o lado? Me lado, ajuda. qual que é o lado que você viu na tomografia que é maior? É, Isso é normal, assim. Eu falar isso pra você não é uma ofensa, eu não tô querendo fazer seu serviço, e entendeu? eu perguntar também não. Né? Então, com certeza. Porque na anestesia, assim, para dentista, eu acho que hoje é uma coisa mais comum, né? Mas eu vejo, assim, na história do Dr. Reinaldo, na época que ele começou, o dentista ir para o centro cirúrgico, há, sei lá, 45 anos atrás, 80 e pouco ele começou a fazer, né? Então, uns 45 anos atrás aí, 79, 80, 80, que acho que foram as primeiras, que ele falava assim que não era comum um dentista ir para o centro cirúrgico, De né? jeito nenhum. Não era. Eu, na minha formação, eu não tive, nunca anestesiei pra dentista até chegar aqui em Bauru. Eu fui aprender a anestesiar por ortognática por uma Eu falei, meu Deus, Não, e muitos eu não vejo que sabia chegam no nada. centrinho, tipo assim, eu nunca fiz uma intubação pelo nariz, sabe? A maioria faz só pela boca, É, eu não sabia. Quando né? eu cheguei aqui, eu não tinha formação, não sabia nem que existia o tubo específico, né? E Pra isso, aí, né? não Não, em sabia. vários lugares a gente. Perguntei como é que usava. Chamei o colega da sala do lado e falei, ó, me ensina aqui, porque eu não sei, nunca fiz Não é isso. má vontade, não, eu Não, nunca fiz não mesmo, né? sei. Como assim? Como que eu coloco isso? É, a Então primeira isso. vez. Não, e já teve. Tinha lugares que a gente vai operar de levar o O tubo, tubo levar o tubo. Ou eu pergunto antes, porque às vezes chega lá pra você passar aquele tubo, o oral, é muito pelo ruim, nariz é muito ruim, machuca. machuca. E daí é outra coisa, né? Você quer o bem do paciente, vai machucar o nariz, deixar ali no pós-operatório, isso é muito chato. E as cânulas que já são pré-conformadas ali de silicone, Sim, a sim. diferença é enorme. Até isso, a anestesia evoluiu, né? Até Também na... é. Então tem Nossa, lugar que você chega, ainda tem as aramadas ali, é o que tem. Se não levar, às vezes não. Eles têm que pedir antes, né? Todo hospital sim, consegue se organizar, mas tem que avisar antes. sim. E a lista, já viu a lista de ortognático como que é? De coisa? É Não, muito grande. Não, imagina uma cirurgia maior, assim, que envolve mais coisa, porque não é tão grande, mas é muito detalhe se a gente for ver o que usa. sim, O que sim. usa de. Tanto que Cada instrumental a parafusinho, gente leva, né? Acho que todo dentista tem esse negócio com o instrumental, né? De ter o xodó. suas coisas ali, isso não tem jeito. Assim, mas tem coisas que a gente consegue se adaptar, tem coisas que a gente faz que a gente precisa para poder fazer. E é um material diferente mesmo de uma cirurgia geral, por exemplo, né? Então, cada Sim, cirurgia tem a sim. sua É muito específico, né? especificação, então não dá para chegar no lugar e depender de nada, tem que tentar levar um pouquinho de tudo Tem e que tentar, como fala? prever, né? Prever. Prever e se precaver E daí qualquer nisso, imprevisto. tem gente que não gosta, mas eu aprendi a viajar e atender em outros consultórios e tal, então para mim é comum essa mudança, assim, de carregar, separar, eu já sei o que vai ser, a gente tem checklist para Fazer a tudo. mala. Já tem checklist para tudo hoje, para não esquecer, porque não pode chegar na hora e faltar, né? Esqueci isso, né? E Hoje ainda aí, menos, mas teve época que eu ficava aquilo na cabeça, será que tá esquecendo? Ficava reoperando o paciente para ver a sequência inteira se eu não peguei tudo, isso, olha só. isso é ruim. Esse lado da cirurgia é ruim. Acho que anestesia você não passa muito com isso, Não, né? não. A gente não tem material, né? Porque assim, você sabe que No vai ter hospital lá, né? tem, no máximo é alguma coisa que não está funcionando, e aí a gente vai, troca, tenta fazer Testa funcionar, antes, né? Também testa consegue testar antes. antes, O né? nosso checklist é diário, né? É. Com o material do hospital, é mais tranquilo, assim. O da cirurgia acaba sendo assim, dependendo da variação da cirurgia, a gente tem que contar com coisas, planejamento. Então tem um lado de bastidor ali que a gente passa, que isso às vezes deixa a gente inquieto de pensar assim, como que vai fazer. Então, principalmente lá, né, que tem muitas variações anatômicas do que Sim, fazer. Então sim. às vezes fala assim, nossa, será que eu vou conseguir avançar tudo que precisa? Será que vai chegar? Ainda todo dia me perguntaram se o frio na barriga passa, eu falo, não passa, Não, enquanto não acaba. não E passa. a cirurgia é um negócio tão esquisito nisso que a gente, na hora que fecha,
assim, posso estar o que for, né? Começa a operar, parece que desligou, liga o cirurgião ali e você não lembra Esquece de o nada, mundo. você esquece da hora. É a sensação que eu tive quando eu escolhi anestesia, foi essa, Do dia entendeu? De passar, desligar, não desligar, vejo nada, assim, ó. desligar. A gente fala assim, você consegue fazer 3 cirurgias ortognáticas no dia? Ainda lembro quando eu marquei a primeira, a Roberta chegou pra mim e falou assim, você vai terminar as 3, né? Eu falei, não, lógico que eu vou, né? Mas eu falo assim, e eu não vejo passar. Aquilo te absorve, né? Você fica É, focado totalmente naquilo que você tá fazendo. e eu não gosto de parar assim pro almoço, assim, eu paro porque é meio obrigado ali, né? A gente tem que parar Uhum. pra almoçar, mas isso me Quebra. quebra a Aham. rotina. Eu gosto de fazer direto sem parar. De terminar e já tá todo mundo embolado, já sabendo, na hora que você volta, que troca, você almoça, para, nossa, sempre dá um Parece que sono, perde o ritmo, perde o né? ritmo, O começa tudo de foco, novo. é. Tanto que a troca da primeira para a segunda é um tempo, se você A vai segunda pra almoçar e terceira. volta, já é outra, Perde o foco, né? perde o foco, não tem jeito, acaba acontecendo. Sim, alguma coisa se distrai no caminho, algum outro problema chega, né? Então é isso daí. E eu vejo assim, eu vi isso, né, que para operar tem que ter as costas boas, sabe? Uma costa forte, assim, porque a gente fica ansioso de acabar ou de correr na cirurgia porque você fica incomodado da posição. Posição. Então tem que estar muito Posição, muito acomodado bem. da posição de estar ali no lugar, né? Então eu vejo que isso na anestesia é mais saudável, assim, É, a né? gente fica mais sentado, né? Você consegue Mas, ficar mais, uma postura melhor durante o dia, sim. né? E a gente ainda, os mais atentos, conseguem se preocupar com o cirurgião. Então, às vezes, tipo, eu vejo que você tá numa posição meio ruim e eu pergunto, ó, quer que suba a mesa? Quer que, né? Pra tentar melhorar, arrumar o foco, né? Que a gente fala que anestesista faz 3 anos de residência. Um pra suspender a cirurgia, um pra mexer na mesa e outro pra mexer no Não, foco. isso é maldade, né? Achei que você ia Então, a falar gente tomar tem... café. Não, o café eu pulei também. Mas Não, o é... café é funcionário público, né? É de funcionário público, que é viciado em café Não, mas ali. anestesista também. Também toma, né? Ah, acho que todo mundo. O café é uma paixão nacional, Não né? Não tem tem jeito, jeito. né? Não tem como não fazer. E daí, hoje, você tá no hospital lá. Você não tá de chefe, tá de chefe hoje? Tô de chefe. Tá de chefe Tô agora, de né? chefe. Oficialmente, pela USP, eu sou chefe. É? E isso é muito trabalhoso? É um trabalho a mais, ó. É bem trabalhoso. Por- Você tem que associar a parte de... praticamente a gerência do centro cirúrgico, né? A escala dos A escala dos anestesistas com anestesistas. a escala das cirurgias do dia, com quem tem que ir embora antes, com quem chega, E quem você já falta gostava quem. disso ou aconteceu? Eu gostava, Você já eu gostava dessa gostava. organização? Quando eu estava grávida do meu segundo filho, em 2016, eu fiz um MBA em gestão. E aí, pela USP, né? Mas sem E querer. não, Não, você fez, eu mas sem saber que quis. ia entrar. Não, sem imaginar, imagina, né? Eu era mais nova, a Não anestesista tinha mais essa chance nova, não tinha de. a menor pretensão. E em 2016, não Só tinha era uma essa área que você já ideia. gostava. Eu gostava, gosto de gerência, gosto de estudar a parte de liderança, sabe? Mexer com o ser humano e tentar extrair o melhor de cada um, sabe? Isso eu sempre gostei. E aí fiz o MBA e ficou lá, engavetado, né? Aí quando eu fui nomeada chefe, eu falei, opa, chegou a hora, né? Daí eu vou poder usar. Vamos tentar usar, né? E aí foi. É trabalhoso porque assim, demanda o tempo inteiro, né? Então, a cirurgia suspendeu, ó, tem que reservar vaga de UTI para aquele paciente. Ah, esse Algum paciente anestesista tem que falar às com vezes não sei fica o quê, doente, aí falta, né? Tem. suspende. Então tem Eu vejo que gerência, o pessoal que faz o mapa cirúrgico, assim, ou qualquer profissional que trate de agenda, é complicado, é é uma complicado. arte, é um quebra-cabeça ali todo dia, né? E você, Todo porque dia. na hora que você olha, você fala assim, ah, é tranquilo, tem 5 salas, 5 anestesistas, 5 cirurgiões, Não! 5 pacientes. Só que Tem nunca aquele é. paciente que desiste, tem aquele que saiu de condição porque o exame deu alterado, É, tem aquele que a família chegou atrasada, que o ônibus bateu no meio do caminho. Então não, muda sempre tudo, tem, é. sempre Não, e tem. É pessoas uma ficam bagunça. doentes também, né? Tem problemas, né? Sim, Isso sim, faz parte. Tem que faz contar que vai parte, acontecer, né? faz parte. A gente tenta prever o imprevisto, né? Eu vejo assim, na cirurgia, por exemplo, tem cirurgia que a gente consegue, vamos falar, dividir, né? Ó, você pode fazer amanhã. Tem cirurgia que é planejada pelo cirurgião, e daí, tipo, eu não gosto de planejar e outra pessoa operar. E acho que ninguém gosta Sim, de operar sim, coisa que outra planejou. Na anestesia, isso acaba sendo mais flexível, né? mais ou menos. É, Parece mas, que é mais tranquilo, né? é. Mas você pegar a anestesia de um outro colega, às vezes você não concorda com a conduta daquele Não, mas colega, com a fala, mas de escolha. começar, por exemplo, eu falo assim, de começar a Ah, anestesia. não, isso Daí, não. não, daí Não, sim. isso não. Fala assim, ah, amanhã você não vai, Tipo, eu alguém vai te cobrir faltei. Não, na não, não. escala. Isso é Daí é tranquilo. tranquilo, né? Isso é tranquilo.
Não, eu falo, na sabe? cirurgia isso já é pior, porque às vezes o cara planejou fazer uma coisa Entendi. Aí chega e daí o lá, outro você vai e fazer é faz ruim, outra. né? Entendi. Não, Mas você não isso tem anestesista na reserva, né? não, Não não tem isso, tem. né? Não Não tem tem. alguém. Então, quem tá ali joga, De né? sobreaviso, ó, É. liga, me chama que eu Esse é o vou, né? Não problema, é? né? É. É falta. A pessoa ali conta com ela. Se ela não vai, a sala não abre, né? Aí a gente tenta fazer alguns rearranjos, né, na escala para tentar Espremer o encaixar todo horário. mundo. Mas eu vejo que, assim, quem faz essa escala Não, demanda, a vai demanda um é treino, grande, né? a demanda é grande. A paciência, o conversar interdisciplinar, sabe? Pra já chegar com a solução, né? Porque não adianta É, falar, ó, porque não é simplesmente não fez, vai embora, né? O paciente não pode voltar, às não, vezes, sem não. fazer, tá Ainda mais no esperando, né? centrinho, o paciente geralmente é de longe, e usou tudo que ele tinha de dinheiro para chegar até ali, né? Então Não é a assim parte simples, social né? conta Conta bastante muito. também. O Não o pode não ignorar. deixar de Não ser perder a atendido, né? Não, oportunidade, né? né? De Não que ele tá perder. ali, ele tem que fazer o que ele tinha previsto. E muitos ali nos tratamentos, por exemplo, você já viu. Tudo bem, todo mundo, toda cirurgia é importante, mas, por exemplo, chega depois que fez a ortognática, às vezes falta a rinoplastia, eles começam a ficar numa ansiedade, porque tá chegando perto Do final, do final, do que eu final. falo assim, acho que para os cirurgiões plásticos deve ser o mais difícil, assim, dessa ansiedade, controlar essa ansiedade dos pacientes, sabe? Eu acho que eles chegam mais ansiosos, porque assim, eu vejo todos, né? É, todas as Eu etapas, né? acho que eles chegam mais ansiosos pro enxerto. Você acha no Eu enxerto? acho. Não Eu sei se vejo é o por conta da nariz, idade, né? Porque são adolescentes, pré-adolescentes ali querendo, né, por se ver aparelho, livre, né? pôr Por aparelho para aparelho. resolver, né? Então eu vejo mais isso nos pacientes de enxerto, que eles chegam mais, ai, ainda bem que chegou presente de aniversário, né? A É, maioria tem bastante cirurgia e é, cai no dia do aniversário. Eles ficam super felizes, assim. De nariz eles chegam mais maduros, né? Então, assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas definidos eles chegam pro nariz. é. Pro enxerto eles chegam mais ansiosos, assim, E, achando que tá acabando, e né? você já reparou nisso? Que muitos, quando terminam, falam assim: Nossa, meu tratamento está terminando. Assim. É um dia também triste, porque viveu ali, né? Os É. pacientes nossos ali, eles. A rotina é vir lá, tipo, uma vez por ano, a cada 6 meses, depois que mais uma hora, fala assim: Ó, acho que agora eu vou deixar você vir aqui só quando você precisar. Você tá ganhando alta hoje. Não vou vir aqui mais, tipo, é uma Eles se coisa. sentem desamparados, Não, né? você pode vir, só não vou marcar só para te olhar, tipo, às vezes eu passo de lá de Fortaleza, longe, né, sabe? Não vou chegar aqui Sim, para você olhar pro seu rosto e falar assim, ah, tá tudo bem, vai embora, né? sim. Eu passei por isso, né? Eu como paciente, quando eu estava grávida. Que a gente vai, acompanha com a obstetra, vai uma vez por mês no começo, aí vai chegando no final da gravidez, é mais frequente, uma de semana em semana, né? E aí, quando nasce o bebê, tem um retorno lá depois dos pontos. Acabou. Tipo, e agora? Cadê Agora, o médico que agora, cuidava de mim? Sabe? agora é você com você. Se vira, né? Toma que o filho é teu. Então, acho que é a mesma sensação, assim, é de desamparo inicialmente, mas depois você vê, não, eu sou capaz, né? Eu consigo. Mas você falando de filho, assim, eu não esqueço disso, Fer, quando nasceu a Júlia, né, minha primeira, que ela ficou internada na TI uns dias, acho que uns 10 dias foi na época. E assim, então eu era pai, mas o nenê lá, então eu vinha para casa, voltava para ver. E daí quando tem uma foto eu segurando a Júlia assim, eu, Maria, saindo do hospital, né, da UTI ali na frente, na Unimed, que daí ele fala, tipo assim, põe no carro. E agora? Agora não tem quem Não tem olhe. quem olha, quem vai ver, né? Agora é a gente, e vambora. É Então isso, angustiante, né? É daí você fica no angustiante. comecinho de criança, né? Fala assim, será que tá respirando? Será que tá acordado? Você torce pra dormir a noite inteira. A Nossa, noite que é muito dorme, você vai difícil lá no ver se tá comecinho, respirando. No começo, acho que só quem teve Que sabe. que sabe como que é. Mas voltando para os pacientes, eu vejo isso, dessa ansiedade de terminar e ter essa ligação ali, porque eles se sentem em casa mesmo ali. Acho que isso, você se sentir em casa no hospital, é tão estranho, né, pensar isso. E é alguém cuidando deles o tempo inteiro, é alguém que conhece a história, alguém que sabe tudo que eles passaram, alguém com quem eles Né? dividiram a vida até ali, entendeu? Então eles se E sentem. às vezes a gente É tem uma isso, amizade que se e cria. às vezes a gente tem isso de guardar, tipo assim, eu vejo às vezes tal paciente, assim, eu sei, eu lembro que eu fiz um enxerto, que eu acompanhei isso, que passou isso, que formou, que depois a gente consegue em rede social hoje ver muito mais fácil Sim, cada um, né? Então você tem isso, a família sempre cresce quando você ganha um paciente ali, você começa a acompanhar e isso vai, né? Porque eles vão ganhando confiança na gente, né? sim, sim. Tanto a ponto de ficar triste quando você dá alta. Quando a ponto você fala assim, ó, o seu acabou, tipo, ia chegar esse dia, já era Tchau. programado. Não, mas não Ele quero. chegou querendo muito esse dia, Mas né? não quero ir embora, né? E uma coisa que eu vejo que varia muito
na questão do que a gente não, que é, assim, como cirurgião, que a gente vê, Fer, uma coisa assim do paciente no pós-operatório, sabe? Por exemplo, a gente nunca sabe não. A gente espera que o paciente passe bem, mas tem aquela coisa assim, durante, às vezes, a anestesia, não sangra nada, daí no pós-operatório fica babando sangue, fica um pouquinho, você fica na dúvida se tem que voltar para a cirurgia, se não tem. Isso é tão difícil pra gente, porque você fala assim, nossa, vai parar, não tem o que fazer. Na cirurgia não sangrou nada, aí você fica assim, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. É uma agonia tão grande isso. A nossa também. Nossa agonia também. Porque eu falo assim, quem opera ou quem é anestesista sabe, já passou por isso, né? Fui redondo, não aconteceu nada. Aí o paciente acorda, chega lá no PO, já acordado, no quarto com a família. Ó, tá sangrando desde, sei lá, 2 horas atrás. Ah, vamos esperar um pouquinho. Não, vamos esperar. Porque às vezes você não vê de onde vem, né? E às vezes, assim, eles passam por náusea e vômito no pós-operatório, por exemplo, Também né? é outra Que é uma coisa situação. que se você vai ver, é ruim a gente vomitar normal. Tipo, igual a Não gente tá aqui é. agora, é péssimo vomitar. Imagina operado, né? No pós-operatório imediato. Aí tem sangue, aí vai, vomita, aí faz né, a pressão aumenta, sangra mais. Sangra mais. Então, para o paciente é super desconfortável. E às vezes um sangramento que não tinha no pós-operatório começa depois de um episódio de náusea e De vômito, por náusea. exemplo, né? Então é duro manter Então, essa calma do paciente ali, às vezes da família, porque toda cirurgia eu vejo do paciente se prepara, a gente orienta, mas ele não sabe o que vai passar, né? não Não tem consegue noção. prever isso daí. Não consegue saber como que ele vai passar depois. Então a gente tem que ficar sempre em cima nessa questão. Mas eu vejo assim, tem paciente que estava tudo bem, de repente eu chego no outro dia, ó, vomitou 5 vezes à noite. É, Do nada, assim, começou a vomitar e não para. E às vezes o paciente se fala assim, vai dar trabalho, não, passou bem, não teve nada, foi normal. Então, esse controle eu vejo que às vezes a gente ainda depende do organismo do paciente para poder isso saber, que eu ia sabe? falar. Tem algumas coisas que a gente consegue prever. Então, um paciente, por exemplo, que principalmente Ainda eles bem, lá, né, que né? muitas, né, a gente consegue. Alguém que conta, chega pra mim e fala assim: olha, eu vomitei muito na outra anestesia que eu fiz. Então eu pergunto: você vomitou 2, 3 dias ou você vomitou só no primeiro dia? Porque isso tem diferença, né? A Sim, história de sim. náusea e vômito. Se for só no primeiro dia, normal, a Às gente vezes engolir um pouco tranquilo. de sangue, Deglutir um o que eu pouquinho de sempre penso sangue. também. É aí, não, vomitei 5 dias. Tem um paciente a semana passada que eu anestesiei. Vomitei 5 dias seguidos, depois que eu fiz a anestesia. Então a gente troca o tipo de anestesia, a gente tenta fazer mais medicamentos para que isso não aconteça. Então a gente consegue entender e consegue evitar. Ou consegue não, tenta evitar. É. Nem sempre a gente consegue. Então eu explico isso para o paciente quando ele passa com a gente na visita pré-anestésica, né? Porque lembrando assim, não tô falando, a gente tá falando de coisas que são fora da curva, né, que acontecem, né, que Sim, todo paciente vai passar por isso, e vocês cuidando do paciente ali o tempo da inteiro. monitorização, já fazem vários medicamentos, já faz vários Sim. medicamentos para dor, para náusea, para tudo ali, para sangramento, para tudo, né? Então o Sim. anestesista é o suporte do cirurgião, é o parceiro do E do cirurgião ali, paciente. do paciente ali na hora. Então, vocês já são preocupados demais com isso, né? Com Sim. essa questão de se vai sentir dor, para tudo ali é o cirurgião não, é o anestesista que vai cuidar disso, né? Não adianta, assim, eu promover o melhor campo para você durante a cirurgia se eu tenho um paciente agitado, com dor no pós-operatório, entendeu? Então tem tudo que andar junto. Eu tenho que pensar no que é melhor para você, no que é melhor para o paciente e fazer É, isso coincidir, é. né, o tempo inteiro. Nem sempre a gente consegue, lógico, né? Mas a gente tenta. A Não meta consegui. sempre é A essa, né? meta sempre é essa. O paciente está tendo dor na sala de recuperação. Vamos lá, vamos fazer mais medicamento, observa. Ele está meio nauseado. A gente faz medicação também. Mais do que a gente já faz, né? No final da cirurgia, a gente já faz todo o pacote, o kit conforto, a gente brinca, né? É. E aí, na recuperação, a gente faz e Porque a faz mais se anestesia termina precisando. quando o paciente vai pro quarto, Vai né? pro quarto. É Ele isso, vai né? pro quarto. Começa com a indução do Come... sono ali, né? No Não, comecinho, não começa é? na avaliação É na avaliação, pré-anestésica. verdade. Começa no dia anterior sempre, né? No dia Começa anterior na na avaliação. consulta. Aí a gente já consegue. A programação que você Não, mas faz eu com os falo pacientes, a gente anestesia, né? faz. Mas a anestesia começa Sim, no sim, a dia ali. anestesia, o Eu procedimento entendi. anestésico É, é começa na indução. Mas o planejamento anestésico começa na visita pré, né? na Na avaliação consulta, né? pré. E por isso que é legal quando bate de você fazer a consulta e você conseguir Ser o anestesiar, né? mesmo. Isso é Sim. muito legal, né? E é muito raro também, É. infelizmente. É raro, porque todos os lugares são Infelizmente. grupos, né, que atendem. Nem sempre quem está na consulta vai estar no. Eu, lá no estadual, eu faço o ambulatório de pré-anestésico. Então, eles perguntam no final, é você que vai me anestesiar? Eu falo, não, porque lá eu tenho certeza que não, né? Não sei quando seja colono, que é o que eu faço Ah, à entendi. parte.
Daí eu falo que não sou eu, eles já ficam assim, ah, mas quem que vai ser? Eu falo, Gostei não, de fica você, tranquilo. né? Tipo, já criou o vínculo. É, Daí eu falo que vai ser outra pessoa, mas que tudo que eu conversei com o vai ser paciente passado. tá no prontuário, então É. o anestesista tem acesso. E que vai ser com o mesmo carinho e atenção. Eles ficam meio assim, mas, tipo, Depois vai, não tem o que não tem fazer, muito o que né? fazer, É. né? Infelizmente, não tem muito o que Não, e às fazer. vezes você faz 20 consultas para no outro dia você vai. Não Como você vai consigo fazer 20 anestesiar anestesias? 20. Ainda não. Daí não tem como fazer, né? Ainda não dá para fazer 5 salas ao mesmo tempo, né? Graças a Deus que não, né? Mas tem isso também, né? Porque assim, Tem. seria muito custoso para você estar ali, ver um, depois você vai em um, todo mundo que vai operar no outro dia você vê, Sim, sim. né? É, Não, vínculo, a gente já conhece o paciente, a gente sabe da história do paciente, né? né? É Seria, gostoso. seria legal, mas isso é muito difícil de acontecer É num bem grupo, difícil. né? Principalmente num Bem lugar que tem muito difícil. volume De de cirurgia, de cirurgia, né? anestesistas, né? Rodando. Então, eu falei disso daí porque tem paciente que no pós-operatório sempre não passa por coisas que a gente não sabe. Então, a gente sempre fala, ó, pode acontecer, se não acontecer, é lucro. Porque já teve gente de reclamar, assim, de ter vomitado, de passar mal, às vezes, depois. E eu sempre penso uma coisa, o paciente fica de jejum, toma muita medicação e, às vezes, Sim, engole um pouquinho de sangue ali, por mais que não queira. Quando a cirurgia é na sim, boca, um pouquinho sim. escorre ali junto com a saliva, acaba Acaba deglutindo, deglutindo. né, mesmo sem querer. Então, esse controle eu acho o mais difícil do pós-operatório, porque foge de todo mundo, né? Sim, sim. É Foge uma coisa que a gente de. não consegue prever com precisão, É, né? A gente tem ideia que talvez possa acontecer, mas não consegue prever com de precisão, falar assim, assim, ó, né? vou olhar Como para o seu você rosto, vai, é. igual você falou da consulta, de olhar e falar, ó, não vai chegar, né? É. Isso muda demais. E, o, e hoje na anestesia, acabou sendo assim, todo mundo, ninguém é um anestesista sozinho, né? É difícil isso hoje em dia, né? Você Como não, tu diz ah, assim, de... eu falo assim, eu cirurgião, eu tenho um consultório e atendo. O anestesista depende de um grupo no Não, hospital, né? não, Você não consegue ter sua não, clínica de anestesia, não. né? A não ser que você parta para fazer dor, né? Que é uma subespecialidade da anestesia. Aí É. você consegue consultório. Mas de avaliação Mas fala assim, como pré-anestésica, de anestesista, trabalhar como né? anestesista, não. É difícil isso, né? É muito difícil. Você tem que estar Difícil. num grupo, né? É, ou atrelado a um Ou, cirurgião ou específico, num né? grupo, eu digo assim, ou no grupo, ou numa entidade, assim, numa instituição, né, que faça, porque você depende do lugar para estar trabalhando, né? Sim, é o que eu falei, não tenho Não instrumento, não tenho, tenho carrinho de anestesia, não não tem tenho como você bomba, não carregar tenho isso, né? nada, não tem. Aí a gente depende da estrutura do lugar onde a gente trabalha. Já pensou nisso? Você tem uma clínica, você anestesia e faz o tempo todo, será que isso é possível, Fer? Existe Eu isso? acredito que até seja, mas eu acho que sai, o custo-benefício não, eu acho que é difícil de se pagar. Porque teria que ter um hospital para você, seria isso, Sim, é um né? hospital meu. Não tem jeito, né? É bem Teria que difícil. um hospital do anestesista, né? É bem difícil. Para poder fazer. Então, também nunca vi isso daí. A E gente sabe, médico também tem aquilo que não sabe ganhar dinheiro, a gente sabe então, de hospitais pequenos, mas sempre tem um grupo que trabalha ali, que atende, sim, sim. nunca é sozinho. Não, quando trabalha com cirurgião, isso tem, né? Tem equipe que prefere, mesmo do grupo, às vezes um cirurgião, mas mesmo assim é de um grupo, né? Então, Às assim, ó, vezes tá ligado, eu né? cheguei a ter essa experiência de ser anestesista de um cirurgião, né? Lógico, sem perder os meus empregos de Tá. concursada. E aí, assim, era um casamento com o cirurgião, porque, eu vou viajar, então eu ficava sem anestesiar para ele. Eu Eu tô, vou tô operando operar todo dia. 4 cirurgias, vou fazer 4 cirurgias. Fiquei até 11 horas da noite, 2 horas da manhã no hospital já por conta disso. Então, não tem É, tanta previsibilidade assim, né? Então, tem isso, mas tem as vantagens e as é, desvantagens, né? Até tem. dá, mas é uma situação muito, muito fora da curva, assim, muito Né? à parte. Eu lembro, o teu Renal teve uma fase assim também de trabalhar no hospital com menos anestesista, né? E também depende, mas era uma época que ele tinha muita cirurgia, né? Então, Uhum. por exemplo, hoje em dia acho que ninguém tem tanta cirurgia, porque tem muito de tudo já hoje, Tem né? muito de tudo. Hoje a gente trabalha, mas não tem mais aquela. No teu Reinaldo vinha gente do Brasil inteiro para fazer cirurgia Pra aqui em operar com Bauru, ele. E ele ia para fora também. Então teve época, assim, eu lembro de fazer mais de 100 ortognática no ano. Caramba. Então, tipo, se eu te falar, ó, tem 100 no ano, já é diferente você pensar em 100 em cirurgia particular durante o ano, né? Sim, Já é sim, sim. outra proposta, né? Agora fala assim, ó, vamos fazer 2, 3 por mês, já fica mais. Mas é difícil. A trilha sozinha, ou sozinho, Não tem é jeito. praticamente impossível. Mesmo porque, assim, quando você tem alguma intercorrência, alguma coisa, você depende dos colegas, né? Você quer chamar Tem o que. colega para discutir o caso, para
Às vezes você pensa de um jeito, o colega vem e pensa de outro, fala, ó, e se for Te esse ajuda, daqui? né? Te soma ali no resultado, né? Aí Isso sempre. Eu brinco que anestesista trabalha sozinho, mas se o bicho pega, é o que mais tem na sala é para anestesista, né? ajudar, né? Então, a gente se ajuda muito, assim. Eu falo até que se eu tenho um problema pessoal com um anestesista, tô eu e ele no centro cirúrgico, se eu tiver problema, ele vem me ajudar. Ah, sim, Não não tem essa tem. diferença. É seu problema, né? É, o problema é meu. Não, não, isso não. O paciente não paga. E assim, eu não conheço tantos lugares assim, né? Não andei tanto, mas eu vejo que quem é do centrinho, assim, da anestesia, tem um diferencial de intubação via aérea difícil, né? Tem. Isso, não sei como, você já deve ter ido em mais lugares sobre anestesia do que eu, é a questão da dificuldade que é ali, né? Assim, vira comum hoje, né? Depois que você passa um tempo, mas é um lugar de ter intubações difíceis, né? De ser Tem. feito, né? São desafiadoras, na verdade, Né? né? Foi uma das maiores dificuldades que eu tive de curva de aprendizado, foi de intubação difícil, né? Porque você não chegou pronta nisso, né? Por exemplo, né? Você Não, não de tem isso na jeito nenhum, residência, né? não. Não, eu tinha entubado com fibroscópio, que é o que a gente usa para intubar paciente Né? de viária difícil, uma vez na residência. Que é uma câmera, né, que você vai vendo por É onde a cânula está uma, passando, né? é uma câmerazinha na ponta de um guia que a gente vê onde a gente está, É só onde a por gente quer ali, né? chegar. Você não, porque normalmente você tem uma visão direta Com a com lâmina a do lâmina, né? laringoscópio, que é o aparelho Que, tradicional de que é o normal, intubação, né? né? Mas o paciente lá está falando de paciente que não abre muito a boca, que às vezes não Sim, abre a sim, boca, não abre. né? Às vezes a mandíbula é pequena, a parte da maxila é mais muito para trás, então tudo isso dificulta, né? Sim. E é um desafio enorme, não é, para aprender isso no começo? É desafio porque é o nosso maior medo, né? Do É não que o entubar, né? anestesista tem medo? É de não De não entubar, entubar. né? De não entubar, de a gente não conseguir garantir a via aérea, porque é isso que a gente tira do paciente quando a gente faz anestesia É. geral. A gente tira a parte de controle espontâneo da respiração, né? Para deixar ali com anestesia geral, ele parado, imóvel e sem Porque daí é dor. o carrinho que vai fazer isso pelo É o paciente carrinho que durante a respira cirurgia, pelo né? paciente, mas entre o carrinho e o paciente tem o tubo, né? Que é o que Tem um conecta intervalo de os risco ali, dois. né? E aí é onde a gente tem. O maior medo do anestesista é esse, de não conseguir entubar. Então lá a gente se depara com o nosso maior medo todo dia, É. praticamente, né? Hoje eu passei por isso. Hoje chegou um paciente para mim que olhava, parecia que não ia ser difícil entubar. Era um fissurado, mas já estava tudo corrigido, era uma rinocepto. Era o Era o final final. também. Já tá reabilitado, E né? aí não tinha descrição nenhuma de intubação difícil do paciente. Eu falei, ué, tá bom, né? Vamos Vou com lá. laringo normal, não entrava lâmina, não conseguia ver o que tinha que ver. Tentei 2 vezes, não consegui, pedi o fibro. Aí com fibro não estava conseguindo, não desceu o tubo, tive que trocar o tubo para depois passar. Então, assim, mesmo sendo preparado para entubar difícil, às vezes a gente olha um e acha que não vai ser difícil e aquele paciente te surpreende. É. É diferente você chegar preparado para um paciente que você já sabe que vai ser difícil, para um que você não imagina que seja É que difícil, tá né? Que falando de um também lugar que é acontece. todo preparado, assim, você Para falou, você isso, pediu o o vídeo, já tá ali vídeo na hora, né? Na hora na tá ali, hora, né? na hora. Tanto Porque que em nenhum isso, momento teve desaturação, foi tudo tranquilo. porque daí, Mas não é todo hospital que é preparado assim, é. não, Não não é tem isso, todo. né? Não. No estadual, por exemplo, não tem fibroscópio. E aí, 2 pacientes do centrinho esse ano foram fazer cirurgia lá, de Levou. outras coisas. Aí levou o naso e eu fui junto. Porque Ah, daí não entendi. adianta só levar o naso. É, Tem se que não ter souber, não tiver treinamento, né? tem que saber quem opera. Quem opera tem que saber, né? E aí eu fui lá de Porque retaguarda eu vi pra. vocês fazendo, porque você vai mexendo a mão, olhando a TV, ou olhando o vídeo ali do. Tem uns que tem o vídeo agora tem a Eu telinha vi de laringo, daí junto, mas você tá trabalhando ali meio pelo que você tá ouvindo e olhando, né? É tato e visão, É, né? E audição, porque a gente fica ouvindo o monitor se desatura, é. né? Mas eu fico pensando que isso é igual eu falei da cirurgia, assim, o frio na barriga até terminar, nunca passa, e enquanto você não terminou a intubação é a mesma coisa, né? Enquanto a gente não estuba, na verdade. Né? É o frio na barriga contínuo, né? Então, enquanto a gente não estuba e tem certeza de que tá tudo bem, o frio na barriga não passa. Porque, assim, todo paciente ortognático a gente tem que deixar aquela cânula nasofaríngea. Sim, E eu penso muito naquilo, de deixar aquilo assim, eu sei que incomoda o paciente, mas deixar pelo menos no comecinho ali um tempo, porque para ver se ele volta, se não tem sangramento, para depois, às vezes eu até tiro no dia, não tenho sim. deixado de ficar até o dia seguinte, porque o paciente reclama mesmo da garganta, né, de engolir, e às vezes a cânula fica incomodando. Tem paciente que não suporta Hum, ficar. Por mais que a gente às vezes eu acho que corte, eles toleram bem, diminui, achei que eles não, tolerassem tem paciente que melhor. reclama muito. Às vezes tira uma, melhora. Tá, Eu acho que depende do tamanho ali, da passagem da via aérea do paciente também, sim, né? sim.
mesmo deixando sempre uma menor, dependendo de acordo, ver de acordo com a narina, mas tem paciente que não tolera e às vezes acaba tirando. Mas eu vejo isso sempre do quê? Deixo, porque se precisar ter essa via aérea de novo, Tá lá, o tá lá, pertoito tá tá lá. lá. Sim, é uma segurança pra Sempre foi, gente, né? sempre pensei nisso na hora de deixar também. Como assim, ó, tá respirando bem, o nariz tá bem fechadinho, mas vamos deixar ali porque se precisar, tá ali. Tem o caminho. A gente nunca fala isso dessa forma, nem fica pensando nisso, mas eu sei que é uma ajuda. Sim, É uma sim, ajuda ali na hora, né? pra gente é pra ventilar o Para pacientezinho, ventilar, tá se tranquilo. precisar, qualquer coisa ali. E até essa mudança que a gente fez na ortognática, assim, que eu não sei se todo mundo tem feito isso, mas eu comecei a fazer, que é o quê? Pôr o elástico para bloqueio, para manter a mordida no lugar no dia Uhum. seguinte. Não, alguns acabam colocando ainda Porque, no porque momento. eu vejo isso como um conforto do paciente, sabe? Pro anestesista também. Porque eu falava assim, deixava a borrachinha e deixava por escrito lá, ó, tesoura perto se precisar cortar o É, bloqueio. Daí eu falo assim, mas será que alguém tá treinado para tirar? Porque me caiu isso assim, no centrinho, todo mundo sabe tirar se precisar. sim, Tá acostumado. Mas fora não. fora, daí a gente fala assim, cortar o quê, né? Tipo, então não rola. Daí eu falei, não Não. deixei. Daí eu comecei a não deixar, passou. Daí eu falei, não precisa, dá pra pôr no outro dia sem problema, sabe? E o paciente não tem dor na hora Não que tem coloca dor. nada. O que acontece nisso, só assim, como da cirurgia, é o quê? Se a gente se manipular, tem que manipular o menos possível o côndilo para não ter edema. Tá. Porque o edema faz a mordida abrir um pouquinho. Então, às vezes, no Uhum. primeiro dia põe elástico, no segundo, terceiro que vai chegar a mordida, vai encostar, né? Então, às vezes acontece isso de não pôr elástico na hora. Tá. Você permite um edema da cápsula ali, do côndilo, ele abrir um pouco a mordida e depois isso volta. Uhum. Nada que mude a cirurgia, a posição ou o planejamento, ou o que foi planejado. Mas eu acho que para o paciente não ter o elástico depois de acordar, Mais né? Se confortável, precisar né? aspirar a boca, escovar, beber alguma coisa no comecinho. Porque eles acordam com tudo novo, né? A cirurgia não tem metade. Ele acorda com tudo pronto ali. Então, no mordia direito, o dente tá encostando. Vai Tá começar, tudo tem que aprender esquisito, a né? encostar no lábio de novo. Então, tem que pensar É em toda a forma de ir transformação, melhorando. né? É, Menos traumático. e eu vejo sempre de uma coisa assim: a gente, quando vem de escola, porque se você for ver toda a técnica de cirurgião, acho que não sei se você vai falar que você também tem isso, mas assim, tem, tem o que é certo de fazer e tem o que a gente vai melhorando ou mudando de acordo com os nossos perrengues da vida ali, Sim, né? Você sim. vai tendo, eu tenho dificuldade de fazer isso assim, então, se eu fizer desse jeito também dá Dá certo certo. e, não, Sim. e o resultado é o mesmo. Então, essas variações são o quê? Às vezes depende da habilidade, depende do instrumental que você tem ali na hora, então, coisas que você vai te formando. Então, não fazer as coisas porque, eu faço porque eu aprendi assim. É, Não, às porque é vezes assim, né? porque tem que ser assim. Então, às vezes você pode melhorar, que fique mais fácil para você e o resultado seja igual. Isso é muito legal quando você Sim. consegue essas coisas. Então, mudar esses paradigmas de, às vezes, não deixar as duas cânulas todo dia, não deixar o elástico desde a hora que acorda, que termina a anestesia ali. Então, são coisas que eu fui tentando mudar, pensando no paciente, Sim. e eu vi que, assim, dá para fazer, entendeu? Mas se fosse, porque da época da minha residência, de todo mundo que eu vi, todo mundo deixava Com 100%, não elástico. tinha o que fazer. Eu lembro que tinha até que na frente, tinha alguns É, assim que não tinha não jeito. tinha jeito de abrir nada, assim, Hoje vocês então, colocam mais no lateral, né? Não coloca tanto na frente, ou depende. Não, eu ponho mais do lado, assim, mais um quadradinho do lado. Eu ponho do jeito que é mais fácil, tem que ter o vetor do movimento, tem que ter a inclinação do movimento, mas um jeito que o paciente consiga pôr lá fora. Porque, por exemplo, lá no Hum, fundo, às vezes é melhor, vai precisar pôr mais lá no fundo, mas no começo tá mais não inchado, o chega. paciente não consegue pôr, não consegue ver. Então não adianta eu passar um elástico que eu consigo fazer, porque eu atendo o paciente deitado, com a boca aberta, com Sim. uma luz forte. Daí eu falo pro paciente ir para casa, Você não eu não conseguiu? sei como que é a luz do banheiro dele, se ele vai fazer sozinho, se vai ter alguém com a lanterna. Colos do celular. Hoje o celular ajuda, né? Nossa, eu andava meu chaveiro era uma lanterna na época da residência para poder ver assim essas coisas. Não Verdade. tinha celular com lanterna. É verdade. iPhone assim é coisa moderna. Não, não Então, tinha. na época eu andava com uma lanterninha pequena de acender, de pilha palito, para Nossa, poder ver. Então era normal isso daí. De andar. as confissões, né? Meu chaveiro era uma Eu andava lanterna. com uma lanterna no chaveiro para poder ver isso daí. Então, são coisas que eu falo assim, foi mudando. Mas daí eu penso assim, o pessoal que começou a ortognática antes, eles usavam bloqueio, não tinha, a boca ficava amarrada, né? Então, isso Sim, era uma situação. Daí depois, a boca ficava amarrada, você deixar meio amarrado com o elástico, não tinha muita diferença, porque
ficava amarrada com fio Com antes, fio, não não era? tinha jeito de abrir, era É, com impossível de abrir. fio. Porque não tinha placa e parafuso. Então, as Sim. placas fizeram isso, a fixação rígida fez poder Colocar o deixar a elástico. boca aberta e colocar o elástico. Mas aí, ao mesmo tempo, ficava tão travado com o elástico que, se pôr muito elástico, a pessoa não tem força para abrir, né? Tipo, você fez a Sim. cirurgia, fez um descolamento, a musculatura já fica mais enfraquecida ali nos primeiros dias, não consegue fazer uma contração efetiva. Uhum. Então, se você travar com o elástico, vai ser bloqueado do mesmo jeito. Então, acho que tinha um pouco dessa transição, que tipo, eu ficar amarrado agora com o Com elástico. Então, eu acho elástico. que tem um pouco disso daí. Porque não tem de onde vem. O exau elástico é importante para a propriocepção do paciente, a mordida muda e a musculatura Se tem adapta. que se Uhum. adaptar, né? E porque a gente não abre a boca e fala assim, eu vou pôr meu dente de baixo atrás do de cima agora, A antes gente era não assim, não pensa, né? pense, abre e fecha Aham. só e é onde Do vai, jeito que tá. do jeito que dá. Então, quando você muda a mordida, quando é uma cirurgia de maxila e mandíbula, o paciente fica mais perdido ainda, né? Verdade. Então tem A esse propriocepção aprendizado dele, né? depois dele tem que se aprender. Eu sempre falo, ó, volta a mastigar, quando volta a mastigar, vai devagar, você nunca mordeu assim, você ganhou uma mordida nova. Sim. Tem toda essa Pra falar também para muda, falar, né? muda, a língua, às vezes a língua ganha espaço, às vezes a língua perde um pouco de espaço. Então tem tudo isso. Nossa. Você tem que pensar que o paciente tem que entender isso, né? Nossa, mas eu tô falando alguma coisa errada, será que eu vou ter que fazer fono? Não, mudou tudo. Calma um pouco, você vai vai Tá conseguir, né? ficando difícil. Não, e a fono ajuda muito no pós-operatório, né? Por isso que tem essa multidisciplinar em volta ali para Sim, sim. poder. A importância É disso, muita né? mudança, É um trabalho em conjunto de né? todo mundo, não tem. Então, e eu falo que essas coisas, assim, então tem que ver assim, se você faz porque é certo, você faz porque alguém já fazia, você só continuou, sabe? Sim. E às vezes sem saber por quê, É, sem né? saber. Senão você tava fazendo com É, fio até hoje. porque acontece isso, né? Sim, São coisas que você sim. aprende na residência porque é assim, e depois você vai passando e fala, mas será que precisava disso? Na residência eu aprendi que a pressão não podia, a pressão arterial média, né, que é o que a gente É, baixa para vocês operarem melhor, não podia diminuir de 70, né, que era o valor. Não, não pode. Minha chefe ficava maluca se abaixasse de 70. Aqui a gente faz pressão menor que isso com tranquilidade e com segurança hoje. Então, isso a mas gente será que é um paradigma que tinha lá ou porque melhorou alguma coisa porque hoje? melhorou. Melhorou, Porque né? melhorou. Porque antes juntava a pressão um pouco mais baixa com o anestésico que causava arritmia, e aí, Não entendeu? podia, né? É. Hoje não. Hoje a gente faz tranquilamente, sem causar nenhum dano ao paciente. Muito pelo contrário, né? Só É, traz benefício. Sangra menos, é mais tranquilo, a recuperação é mais rápida. é melhor. A cirurgia é mais rápida, o paciente perde menos sangue, nem cirurgia grande, Sim, né? sim. Tem menos efeito colateral no Hum, pós-operatório, então Então eu vejo que isso é tranquilo. E a anestesia tem esse lado, né? Que o paciente sempre dorme, né? sempre dorme. Eu brinco que eu sempre ganho, eu não sei Sempre perder. não tem essa. Anestesia perdeu, Não não. sei perder, não sei. Anestesia. O cara pode sentar ali e falar assim: eu não vou dormir, não Não, dorme. não tem Não tem jeito. essa, não tem Eu como, né? ganho. E tem uns que chegam, viu? Achando, Fala, não, não não, vou dormir, não tô não com pega em sono, mim. não, não vou dormir, tenho certeza que eu sou difícil, hein? E aí vai embora. Aí depois não quer acordar, entendeu? É, Gosta do gosta sono, do sono. não quer acordar. Mas deve ser é um sono diferente, né? Você, a indução que faz ali, porque você relaxa muito a musculatura, Total. né? Eu falo, você já foi anestesiado? Já É, fui. a gente Não, zera a eu vida, fiz né? isso aí de tentar, falar assim, não vou Não vou dormir. dormir. Daí eu lembro que eu fiz apêndice, a Marisa que me anestesiou, daí ela pegou e falou assim, conta até 10 eu não lembro de Não, acabar. não acaba. É porque não acaba. Ela falou Não assim, lembro conta porque não até acaba. 10 eu acho que contei até 3 sei lá, não lembro de nada já. Sim, a maioria fala que não quer dormir, não vai dormir, mas Porque a minha experiência com anestesia, eu tive dor, teve que operar, então foi meio no dia. E eu falei assim, não, quer tomar... Ela falou, quer tomar pré-anestésico, né? Eu falei assim, não precisa, vamos lá, eu uhum. vou. Então eu consegui ver, Sim, o que estava acontecendo. Porque hoje em dia a gente sempre prescreve um com pré, pré-anestésico, né? chega com Então o pré. paciente acaba indo um pouco melhor pro... É, Porque ele ninguém chega gosta mais de ir, né? tranquilo e não lembra do que aconteceu. Então, ele não lembra de como ele chegou, às vezes, no centro Isso é cirúrgico. muito mágico, Ele né, pro não lembra de paciente, né? pegar acesso. Então, isso para eles é muito tranquilizador, né? É. E tem a maioria chega e fala assim: eu quero dormir, eu não quero nem ver entrar no centro cirúrgico. E Se puder realmente não dormir, ir vê. dormindo do quarto, né? É, eles pedem, né? E aí eles não veem mesmo chegar. Porque tem um negócio assim do. Uma coisa é eu entrar sem pré-anestésico num lugar que eu já trabalhava, né? Sim, Eu sim. operei isso na residência, então eu já sabia o que era no centro cirúrgico, já tinha entrado,
Já sabia que porque na hora que você entra, começa a ver gente para lá e para cá, porque assim, Você sabe como é um movimento enorme funciona. dentro do centro cirúrgico, né? De cada Sim, um na sua sala ali e cada um na busca sua coisa, vai na função central, e vai, né? corre, e chama e grita, Então, né? se você ficar parado olhando ali do nada, é esquisito, né? É um É, lugar, parece que tá acontecendo alguma coisa né? ruim, Aí né? você olha pro lado, é alguém lavando a mão, alguém colocando um jaleco diferente, né? É tudo Então, esquisito. tem tudo isso daí. Todo mundo com a máscara, né? Todo mundo coberto ali, de certa forma. Daí você entra na sala, o que que tem? De um lado, sempre tem alguém abrindo os campos, o material que vai usar, Sim. conferindo. O anestesista puxando os É, medicamentos com uma agulha desse então, tamanho, o é uma coisa paciente assim meio assustado. assustador, né? Então Sim, tem que é um entrar, ambiente hostil, é, né? Se a gente for ver. É que a gente gosta do centro cirúrgico, é acostumou, diferente. se Mas acostumou, né? é para quem chega para fazer cirurgia, é Mas para o totalmente assustador. paciente, É assustador. Crianças chegam, né? né, aterrorizadas, assim. Primeiro porque separa da mãe. A mãe não pode entrar, o pai não pode entrar. Segundo que é um ambiente que eles não conhecem nada, um monte de gente estranha. Tudo isso acontecendo, eles não conseguem processar. É É, muita... eu não sei se você viu isso daí, a gente tem em Brasília Hospital, não lembro o nome agora. Me fugiu, me perdoe. Mas tem um vídeo que a gente fez isso daí, que agora estão fazendo a mãe e até o A comecinho da indução. indução. É, É, fazendo um projeto assim de... Eles estão deixando a mãe vai junto com a maca ali, passa o paciente na na mesa, mesa daí na hora que vai começar a indução, vem uma enfermeira e leva o e paciente ali. Um leva a auxiliar mãe, né? leva a mãe. Os hospitais pediátricos geralmente têm esse Então, esquema de trabalho, tenho assim. visto em alguns lugares isso daí, assim, de No fazer isso, estadual, sabe? a gente tentou uma época e aí as mães começavam a dar muito trabalho, né? De passar mal, de começar a chorar. Não querer E aí sair às vezes, quebrava o né? ambiente, assim, de segurança do paciente, entendeu? Então, aí a gente deixou É, eu penso, lá a gente falou isso daí, é legal, mas tem que ter um trabalho, tem que ter tido um trabalho com a mãe com a mãe, também antes dela com a entrar. família, sim. Porque Sim. às vezes a mãe não, também não tá acostumada, né? A mãe Não, vai porque é mãe, né? Mãe não. topa tudo, né? Mãe, assim, pelo filho, eu sei que, Faz qualquer coisa. né? Eu falo mãe porque na maioria das vezes é a mãe É que a entra mãe que mesmo, vai. né? É a mãe que vai mesmo. Mas eu falo assim, tem que ter conversado antes também, ó. Vai chegar uma hora, eu vou te pegar, você tem que sair, né? Sim, sim. Se ele estiver Saber chorando, ele não vai obedecer. lembrar porque ele já tomou o Sim, pré-anestésico. Tem toda uma explicação ali para não todo o simplesmente chegar e falar processo. assim. Sai Porque, daí. porque para a mãe sair com o filho chorando, a Não. mãe vai sair pior do que ela entrou, às vezes, né? Sim, Então não sim. pode, E grande parte do comportamento do filho, tanto no pré-operatório quanto no pós, vem da segurança da mãe, dos pais, né, né? no Dos caso. pais, é. Eu falei Então, mãe brincando, não, eu também, é cultura, mas o pai né? faz parte, sim, Mas ó. dos pais, assim, né? De quem apoia, dos É. cuidadores, É né? de Que quem nem vai estar sempre no são os quarto, pais também. Então, se eles têm segurança no que está acontecendo, no que está, em tudo que está envolvido naquilo, a criança fica tranquila, né? Agora, se fica angustiado, chorando, a gente pega a criança no centro cirúrgico, a mãe sai chorando, esbaforida de um lado, e a criança chega chorando do outro, sabe? Separam os dois. porque continua, né? O sentimento que tava ali, né? Sim, e do jeito que a criança dorme, geralmente ela acorda. Então, acorda já agitada, já irritada. Então, é ruim, assim, não é bom pra ninguém, não. Não. Mas eu faço. Daí quando eu vi isso daí, eu falei assim, é difícil, né? Eu nunca vi dar errado ali, não. Assim, Brasília sempre deu certo essa situação. Mas eu sei que também. Mas você cria chance para também algumas coisas acontecerem, sabe? Sim, as piores horas, né, na É. anestesia são na indução e na extubação. Então, se a mãe tá junto na indução e acontece alguma coisa, aí tem aquilo, né? Tirou porque tinha que tirar ou tirou porque estava acontecendo alguma coisa e estão escondendo de Pra mim? não ver, né? Tá, tem que ser uma coisa bem conversada Entendeu? mesmo. Então, pra mãe acho que fica mais até confuso, assim. Uma experiência que eu vi que dá certo é de deixar a mãe na sala de recuperação. Então, assim que o paciente acorda, Já vai. não, aí ele vai para a sala de recuperação e a gente já chama a mãe. Então, na hora que ele acorda, a mãe tá do lado. Hum. Ele acorda outra criança. É muito Já, mais a primeira tranquilo. coisa, tipo assim, a primeira pessoa que vê é a É mãe, a né? mãe. Ou a mãe que Ou acorda, é o meu filho, acompanhante, eu tô né? aqui. A mãe, É. de novo. Não vão achar que só a Sempre a mãe mãe. pode entrar, vai virar. Não, Daí os pais vão ficar chateados vão aqui. ficar bravos, não. E o... O acompanhante. Isso seria um meio termo aí No disso, estadual a né? gente faz Um isso. meio termo, né? No estadual tem. Na hora que foi pra recuperação, chamar, né? Já chama. E aí eles acordam bem mais tranquilos. Crianças com espectro autista dão muito menos trabalho nesse sentido, Hum, né? De acordar mais tranquilas porque os cuidadores estão do lado. né? Pra não falar pai e mãe. Não, mas tem paciente assim, paciente com autismo que a mãe sempre tem que estar perto, assim, Sim. porque não pode acordar ele se ver sozinho, né? Não. Tem um paciente aqui que eu demorei uns 2 anos para conseguir atender, de ver. Então, porque a mãe sempre tá perto, mas hoje em dia ele chega, me abraça, tal, já acostumou um Aham. pouco.
mas foi criado isso daí. Demora, né? Foi Às vezes um criado pouquinho isso. mais. Então eu vejo assim, não dá para você programar uma cirurgia dependendo do paciente e ele tá ali acordar sem ter alguém conhecido. Tem que ser Sim, sim, conversado isso antes, né? sim. Hoje acho que eles até têm direito já de acompanhar mais de perto esse É, processo, né? porque tem que ser, tem paciente, tem situações que tem que estar mais próximo, Para a segurança, inclusive, do paciente, né? Então né? tem essas situações, mas assim, tudo é individualizado no fim, né? A gente Caso a fala caso. tanto, Cada paciente é, é único, não tem jeito. é de um a um. E para vocês, assim, a cirurgia, tipo, ficar numa cirurgia ortognática, é ruim que demora mais? É mais Não, difícil pro não. anestesista? A gente não gosta muito de cirurgia que tem mais intercorrências, assim. A ortognática tem só um pontozinho ali, É, acho que tem mas as horas. é mais tranquilo, não é? Mas fala assim, então, independente da cirurgia ortognática, cirurgia que demora mais ou menos, não tem essa Não, tem. diferença. É que a gente tem, tem doido que gosta de tudo, né? Que a gente brinca. Eu particularmente prefiro cirurgias mais longas, né? E tem gente que prefere não. Eu prefiro fazer 5 anestesias mais curtas a fazer uma de 6 horas. Falo porque isso muda todo o planejamento, né? Tipo, você tem que saber quantas horas vai demorar para preparar a Sim, anestesia, né? sim, para preparar, para saber o quanto de volume você infunde, para conhecer aquele paciente, para saber se a ventilação dele mudou no intraoperatório, se o que Então, aconteceu. então tem uma programação ali Então que você precisa saber, né? tem. O E, comportamento do mas, paciente mas isso, perante a mas então não anestesia. muda se é curta ou longa, você só tem que se preparar ali, não tem que Não, ficar. é. E às vezes a gente pergunta, né? Às vezes, Não, a gente sempre tem, porque a gente também tem uma quanto previsão sempre, tempo, né? Que é a famosa pergunta. Mas é né? mais pra gente planejar o que a gente vai usar de anestésico. Não adianta eu fazer pra você, você A fala assim, quantidade de não. combustível da anestesia que vai É, consumir, entendeu? né? Não adianta eu encher o tanque se você vai andar 3 metros. Não é. Não, e Então, às vezes assim, o paciente tomou pré-anestésico, entrou lá, a cirurgia durou 5 minutos, ah, aí vai ficar fica dormindo, esperando o pré. esperando o pré-anestésico passar efeito, né? Até pro pré-anestésico a gente precisa Então tem que saber, saber né? tudo, A isso é uma estimativa de tempo programação, né? cirúrgico. E aí, no final, eu vou precisar repor a bomba de Propofol, por exemplo, que É. vai contínuo, né? Aí eu coloco quantas ampolas agora? Aí eu pergunto, quanto tempo falta para acabar? E eu calculo mais ou menos o Pra tanto ver de o quanto ampola você que eu vai vou pedir. diluir, né? Não porque eu tô querendo que acabe logo que eu preciso ir embora, Não, né? é. Que às vezes o cirurgião se sente meio assim, né? Quando a gente pergunta. Mas eu vejo, Mas mas é assim, para mas programar a mesmo. anestesia é uma coisa muito complexa, né? Porque se você vê a responsabilidade que é você dormir a pessoa forçada e acordar ela forçada de novo, não sei, Eu que você achava. deve às vezes pensar isso da cirurgia também, mas eu vejo assim Não, como uma coisa muito complexa de se fazer. não, da cirurgia eu penso, como é que você consegue colocar tudo no lugar de De volta? volta. Quem vê desmontado, né? Isso eu penso, mas da anestesia não. No começo eu achava que era meio bruxaria, assim, né? No R1 eu ficava olhando o paciente, assim, eu nem olhava o monitor direito. Eu olhava o paciente porque eu achava, se ele for acordar, ele vai mexer antes. E daí eu preciso ver se ele vai mexer. Como que eu sei que ele não vai mexer? Eu ficava com aquilo na cabeça, Então você não sabe? Porque sai eu não de tenho perto, ficava certeza. ali. É com medo que ele fosse acordar, É. né? Então até acostumar com o tempo, o mecanismo de ação de cada medicamento, o quanto eu E a podia média de confiar duração, naquilo, foi, pra mim, no começo era meio bruxaria. Falei assim, como assim? Ele dormiu e daqui a pouco ele acorda, é tipo eu que mando, não, sabe? no fim é você que É manda, maluco, eu que mando. né? Eu não sei perder, sou eu Não, que e, mando. e um dia que na residência que eu parei e pensei, falei assim, nossa, como que pode alguma máquina fazer o ar entrar e sair por um tubinho desse tamanho assim? É maluco, né? Porque é muita força. É muita força. Eu tenho a impressão, assim, eu nunca fiz esse teste, né? Mas se eu pegar um tubinho da anestesia, entrar embaixo da piscina e tentar respirar eu mesmo, talvez não consiga com A aquele tamanho, resistência é maior, você cansa mais fácil. né? Porque é muito pequeno. E A tem que ser o tamanho resistência, da a narina, força né? que você faz é maior para respirar. Então é um negócio muito louco mesmo, assim. Não tem outra palavra, Não assim, tem. de fazer. E eu falo assim, você falou da cirurgia, esse dia foi uma pessoa assistir, né? E ortognática é assim, às vezes eu faço a mandíbula primeiro, daí a mordida ainda não tá pronta, daí faz a maxila, daí você vai ver o final. Aham. Daí a pessoa viu a mordida, eu mostrei o começo, fiz a mandíbula e ela viu eu checando ali, daí eu tirei o guia, agora vamos ir pra maxila. Mas não deu tempo de eu falar, a pessoa perguntou assim, mas a mordida piorou? Daí- Mas você fez pra piorar a mordida? Eu falei, não, vai melhorar, deixa o filme Calma. acabar, você vai ver o final feliz. Porque às vezes essa ânsia de perguntar, né? Sim, Daí eu perguntou no meio, falou assim, mas a mordida tá pior do que tava no começo. E às vezes fica, né? sim. Porque mexe a parte de baixo, então às vezes aumenta
A a diferença distância. para depois a maxila avançar mais, dependendo do caso, né? Não lembro agora o que era o caso Uhum. específico. Mas eu acho que foi isso daí, porque ela falou assim, ela acabou a mandíbula, ela falou assim, mas a mordida tá pior. Era isso a Tipo, o que que ideia? você tá fazendo? O Não, não acabou, por isso que você tá assim, né? que você tá fazendo? Então tem isso daí, né? Da cirurgia também. Porque quando você vê a primeira vez uma cirurgia ortognática, e daí você vê o jeito que é pensado, planejado, às vezes é meio difícil de imaginar, assim, como que usa o guia, como que o guia vai transferir as medidas, né? Como que a gente Eu usa pensava isso antes de a gente entender. usa uma dimensão vertical ali para ajustar o sorriso e tudo vem do que você viu antes. Então, é um misto de exame clínico e medida que você faz ali na hora, Sim, não sabe? deixa de ser uma bruxaria isso Não também, né? Se é, for ver, porque você planeja o futuro né? com o que você tem e você tenta executar no É. intraoperatório para fazer virar aquilo que você planejou, E daí, ao mesmo né? tempo, imagina o paciente que ele compra uma promessa que ele só vai ver depois que desinchou. Sim, sim, sim. O Isso é o mais bom maluco ainda, né? para o paciente tem que estar 100% em cima ou prestativo ali, por quê? Você faz a cirurgia para melhorar a estética sempre e a função junto. Sim. A primeira coisa que o paciente não quer ver no primeiro dia é se olhar no espelho, por exemplo. Às vezes está inchado, né? Tá tentando voltar a aprender a falar, mexer. Então Sim. o espelho fica o inimigo no primeiro dia, vamos falar assim. Mas ele tem que ver o quê? Que a mordida ficou no lugar. Igual você falou, igual você mostrou no planejamento. Daí começa o quê? Ah, a mordida tá no lugar, não era assim. Então, acho que Aham. são coisas que vai ganhando. Ó, agora meu lábio encosta. Não, meu perfil tá inchadinho, mas tá reto. Ó, meu queixo eu não tinha, agora tem uma dobrinha aqui. Aquele excesso de tecido Sim. sumiu. Então são coisas que você vai mostrando pro paciente. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, às vezes tem uns que compartilham comigo, outros fazem e deixam lá, mas eu falo, faz uma foto todo dia, no mesmo horário, de frente e de perfil no banheiro. Porque hoje em dia o celular faz isso, né? Sim, sim. E quando você achar que não tá mudando, você vê a primeira E a última? e a última. Põe do lado, aí você vai ver que mudou. Porque quando você olha Olha que todo dia, legal. é Não porque não parece. parece. Daí parece que ontem estava igual hoje, porque mudou um pouquinho mesmo. Sim, Mas de uma semana atrás para hoje, mudou ele vai ver bastante. bastante. É um jeito, uma psicologia barata de fazer o Ah, não, é barata paciente, não, é factível, né? né? Mas é um jeito Ele tá ali dele dia a poder dia vendo a olhar. transformação dele. É igual a gente não vê. Tipo, você vê a sua filha crescer, você vê seu filho Não crescer. é, mas eu A gente vejo vê uma todo foto dia. de Sim, antes, né? é a mesma, o Daí é o procedimento que é o eu falo mesmo. assim, ó, você vai fazer um favor, mas é por você. Vai tirar foto todo dia e vai acompanhar. Tem gente que posta, tem gente que É se... motivacional, mas é né? via motivação de ver o resultado. Sim. E é um resultado que às vezes como é a longo prazo, né? Principalmente na Tem que ortognática, ter essa paciência é, mesmo, né? é dia a dia. E Fer, a gente fala tanto antes para poder ter isso daí, porque na hora, porque assim, o paciente, eu não gosto que o paciente acorde e pergunte coisa de dúvida Que era pra ter que era sido para ter tirado tirado antes. antes. Então a gente tenta falar um monte, explicar, tem um roteirinho que a gente segue na cabeça ali e tem isso por escrito que o paciente recebe. Para não ter isso mesmo, sabe? Uhum. Do que vai passar. Porque assim, eu não posso acordar com a pessoa e ela falar assim para mim, eu me arrependi. Isso pro cirurgião é horrível, Imagino. né? Tanto do resultado em si nem se fala, se ela fala que não gostou do final, porque às vezes o não gostei é outra cirurgia, Sim, que é o pior dos mundos, assim, nunca sim, aconteceu, mas é o pior dos mundos, assim, de sim. medo. Reoperação. É quase igual operar o lado errado, sabe? Uhum, De o uhum. paciente não gostar, então isso é o que a gente sempre tenta conversar e tirar as coisas. E até falar mesmo, tipo, ó, você não. O que você quer não dá pra fazer. Tem que ter Adequar isso, a tem que ter isso, realidade, é a né? realidade. É. A pessoa espera uma. Alinhar a Às vezes a expectativa, pessoa né? espera um resultado, porque muitos falam assim, não, tô esperando eu fazer ortognática para começar a trabalhar. Não, eu queria fazer ortognática para entrar na faculdade. Condiciona, né? Condiciona coisas que eu falo assim, mas você pode estudar, você pode fazer um monte de coisa sem fazer a cirurgia. A cirurgia vai te deixar Sim. melhor em algumas coisas, mas vai ser você, entendeu? Você não vai ganhar um poder a mais ali. Apesar de que a autoestima é um Não, no poder muito caso. grande também, né? Sim, sim, Quando mexe com a autoestima, isso eu sei que a melhor a pessoa vai a mil, né? Assim, sim. ela acredita em coisas e isso faz ela acontecer. Ela desenvolve o É, potencial que ela achava que tinha, mas não conseguia, mas né? tem que ser bem conversado por conta disso. Então, e o falar todo dia faz parte também. Principalmente nos primeiros Conversar, dias, né? ter um canal aberto comigo ali e eu deixar isso como prioridade falar com a pessoa na hora, assim. Uhum. Porque quem opera faz repouso, fica em casa. Por mais que eu Ele fica em esteja casa. trabalhando, ela mandou mensagem. Às vezes eu. O Não WhatsApp virou isso conseguiu. hoje, né? Assim, de Sim, certa sim. forma.
Não vou falar Tem que ser imediato, a gente né? tem que ser imediato de responder, né? As pessoas. Eu respondo coisas urgentes, tem coisas que não. Ainda agora quem escutou que eu não respondi vai ficar chateado. Mas o. Mas o. Mas a Ainda bem que gente. você me responde rápido. Não, mas eu tento não deixar para depois. Mas tem coisas que eu sei que não é para hoje, eu vou fazer outro dia, né? A Sim, gente hoje sim. em dia, Prioridade, por né, exemplo, Zé? quantos grupos você tem, você sabe? Um monte, Ixi, né? não sei. Nem dá para saber, então. E muitos são importantes também, né? Sim, sim. Então isso consome. Mas eu falei, paciente que acabou de operar, ele tem que ter um canal aberto com o cirurgião para poder ver essas coisas, porque ele está em casa, às vezes, meia hora esperando, é muito tempo. Sim, A pessoa fica sim. num. Aquilo pra ele é urgente, Né, né? é urgente. Então ele tem essa. Ele quer saber se está certo, aconteceu alguma coisa diferente, Se tá não tudo sabe para onde bem, ir, né? uhum. E a Se referência, procura, a se referência é procura. a gente, né? Então nesses primeiros dias tem que ficar muito atento nisso, de não deixar a pessoa Desamparado. desamparada, de jeito nenhum. Desamparado. Mesmo porque é uma segurança que ela tem no pós-operatório. É, É o que é a base ali do começo, né? é a promessa que ela comprou, entendeu? Então, tipo, o cirurgião que não fala, eu acho que é muito difícil o Ir pra paciente ir para frente, frente e né? gostar. Então você tem que gostar de conversar, assim, não tem jeito. De se doar também, Faz né? parte isso De daí. se Então, às vezes, doar. está em casa, é domingo, é o dia que for. Mas hoje em dia, muita coisa ajuda a gente, que é a videochamada, né? Sim, Videochamada é sim. mágico hoje, para o paciente ver a gente ali, você poder ele mostrar ali na hora, não, e a foto, Foto também, foto também. né? Então, isso hoje é muito mais A prático, tecnologia né? ajuda Ajuda pra bastante, caramba. né? Então, tem que usar a Bastante. favor, né? Então, o paciente opera, às vezes vai embora, mas ele fala por vídeo, marca de vez em quando para falar. Consegue acompanhar o paciente no Então isso acaba, pós-operatório mais de perto, é, mesmo longe, né? então isso acaba sendo legal. Porque a ortognática, às vezes a gente faz ali, mas o paciente vai, às vezes, 6 meses direto, assim, até ver o final, tirar o aparelho, né? Porque eu sempre tento, no mínimo, até tirar o aparelho e acompanhar, sabe, Fer? Tá. Pra Eu ver, ia assim. perguntar isso, quanto tempo de retorno, assim, você dá depois da No ortognática? começo, se tá perto, vê quase todo dia, daí vai semana, depois vira mês, daí vai distanciando. Mas normalmente acompanha até tirar o aparelho. Tá. Daí varia o quê? Tem ortodontistas que já são acostumados, né? Então isso acaba indo mais redondo, outros têm que conversar durante o tratamento quando tem alguma dúvida. Mas, em média, assim, uns 6 meses depois, não que termina, mas Sim, o tá paciente já mais vai estar assim, tranquilo, é. mais tranquilo, já não tem aquela distância, a distância dos intervalos já aumenta mais, então fica mais tranquilo isso. E o resultado definitivo é depois de 6 meses ou depois de um ano? Não lembro também. Depois de seis Mas meses seis já meses. é. Fala assim, se você vier aqui hoje, Certo, ó, sim. que eu vou operar, que eu vou casar. Daí eu falo assim, então dá uns 6 meses para estar com tudo no lugar, porque depende do paciente, se ele vai formar, se ele vai casar, coisas que vai envolver foto, né? Uhum. Por exemplo, é melhor esperar tirar o Espera. aparelho, né? Fazer tudo para. Porque tem Já coisa que ficar não muda, né? programando, Não né? muda. E tem a questão do centrinho também e fora. A questão das datas comemorativas, o paciente já está sempre de aparelho, né? Ah, Porque assim, se ele fez um enxerto e está se preparando, às vezes ele vai estar no colegial com sim. o aparelho. Daí, Verdade. se tiver por ortognática, ele vai estar durante a faculdade com Com o o aparelho. aparelho. Então, a gente tenta pensar nisso assim, de uma forma de casar isso Olha também. só. Pra Aí eles isso não é coisa que a estarem, gente não né? pensa, Então né? tem essas bobeirinhas, mas que Detalhes, né? fazem. Detalhes. E muitos já programou. Teve gente que, às vezes, tira o de cima para ir na formatura, depois coloca. Tem umas jogadas assim. Às vezes vale pela foto, né? Pelo Sim, sim, momento ali. sim. Se der para adiantar, o paciente tá, às vezes, dependendo. Se conseguir entrar na faculdade já com a cirurgia ortognática feita, é muito legal, é muito melhor. Aí sim, já sai É pronto, muito né? melhor, porque da faculdade em diante as coisas já começam a piorar, assim, de disponibilidade de todo mundo, né? Sim, também tem isso. Daí começa a depender só de férias, Aí isso já, passa, né? já, às vezes o paciente perdeu um mês, perde o semestre, né? Uhum. Já tem essas questões que daí já começa a ficar mais complicado, mas tudo tenta dar um jeito, né? De repouso no pós, é um mês Não, eu que ponho dá ou 20 não? dias 20. hoje, 20 dias, por causa da dieta líquida. Tá. Porque isso ainda não conseguiu melhorar, Não né? dá, O né? tempo da dieta, ou melhor, é que o pessoal acha que é a dieta, não é a dieta, é o tempo do osso formar, né? É, de O cicatrizar. problema nosso é esse. Por mais que a placa seja rígida e estabilize, ainda tem que formar um osso ali. Então vai uns 40 dias ali para isso acontecer, né? Pelo menos uns 30, o paciente fica bem limitado de comer. Bem proibido, vamos falar assim, né? Sim, sim. E a dieta líquida tem que comer em intervalo curto, né? Então daí, nesse tempo, Limita se também, tiver né? muito o que fazer, ele tem que ficar Não comendo o come. tempo inteiro, não come. Daí não come, não tem Aí não energia para cicatriza, cicatrizar. é. Então É esse é um o problema. ciclo. E daí todo mundo fala assim, eu vou operar, vou fazer dieta. Fala, não, a pior hora para fazer dieta é no primeiro Sim, pós-operatório, né? sim.
A Principalmente maioria perde ortognática. peso também, Perde né? peso. Mas perde uma média ali, né? A Sueli que acompanha com a gente aqui, ela fica em cima para não perder, mede, Uhum. fica dando uma cobrada nisso também para me ajudar, porque o paciente não pode. Massa magra é a coisa mais difícil de ganhar, né? Então, Sim, se ele perder, às vezes, sem, por causa de comida, o que vai embora primeiro é o músculo, né? sim. Mas hoje também tem bastante suplemento Ah, hoje é que normal, supre hoje tudo é legal isso, isso né? daí. Essa parte Então da já nutrição tá leva bem evoluída. suplemento, é. A gente já tem um livrinho de dieta com um monte de receita de fazer, churrasco líquido, Já tudo. sai com PDF, É, já churrasco sai com líquido. PDF. É, porque você começa nos primeiros dias, né? Porque Você enjoa, né? a dieta não dá Ou para não? treinar, você concorda? Uhum. Você não vai fazer uma dieta líquida, vou Antes pra começar um ver como é mês que antes é. para como. Não, daí quando você tem que fazer, você não Senão você faz. nem... É isso que eu ia falar. Então Você você nem acorda faz. de dieta, né? E daí você começa a ter vontade, assim, daquele lanche, da pizza, de um churrasquinho, de algum bife que você está acostumado a fazer, de uma Aham. linguiça, sempre é o que não pode. Daí você tem que dar um jeito de fazer isso. Dessa ele tem as manhas dela lá de explicar como De fazer, de fazer. fazer, para ter o gosto mas não poder morder, né? O que eu vejo de paciente de ortognática também é que eles chegam, tipo, eles fazem, a gente orienta o jejum 8 horas antes Ah, do início da cirurgia, né? E eu geralmente aspiro muito o estômago antes de estubar, justamente para diminuir isso. náusea e vômito no pós-operatório. E aí, o que eu vejo de resíduos de alimento ali, que você fala, meu, o paciente não tava. Não é que ele não tava em jejum, ele comeu tanto, porque ele Né? aproveita até o último segundo dele Deu comendo 8 horas. normal, é. Aí ele para, ele dá a última engolida às 8, entendeu? Porque depois ele vai ficar um tempo Não, já sem, teve né? paciente Então, de, isso não, é de passar característico. mal de tanto que comeu assim antes, Olha achando lá. que não ia. Eles tentam fazer um estoque, Não, já né? escutei cada coisa, assim, de paciente que comeu 6 coxinhas Nossa. na véspera, assim, daí passou mal. Imagina, 6 coxinhas, não é? Você não come normalmente, você É. vai comer antes de fazer cirurgia. Então, os pacientes às vezes abusam nisso e cada um tem seu motivo, né? É, Daí eu falo, cada um lida não de é uma só a última forma. refeição, né? Mas tem gente. Sim, Porque o que acho que é pior que mexe cirurgia, porque é um prazer da vida a alimentação, é. né? Então, isso sempre é difícil quando você tira de alguém um prazer que ela tem. Se a comida é um prazer muito grande da pessoa, Uhum. você tirar isso de forma bruta, assim, de acordar, já não poder mastigar, às vezes para a pessoa aquilo era uma coisa muito prazerosa de se fazer. Tem gente que não, tem gente que lida bem, mas tem gente que Tem gente isso que sabe que é que temporário, sofre muito. tranquilo. E até gente que não faz porque não fica sem a comida, sabe? Olha só. Porque não consegue encarar. E aí é melhor que a pessoa não tente do Não que faça. se ela acha que não consegue, né? Mas Aí normalmente tem faz apoio algum acompanhamento, psicológico, é isso que eu ia tem que perguntar. tentar fazer alguma coisa assim para poder Pra passar, associar, né? né? Para associar com outra coisa. Mas você falou dos suplementos, hoje eles são mágicos, né? Porque você consegue dar uma refeição praticamente, às vezes, de Completa, caloria com proteína e tudo proteína. numa caixinha, né? Então isso mudou muito o jogo das coisas. É Isso só com não enjoar, certeza. né? Só não enjoar. Você já tomou o suplemento? Alguns. Eles Não... têm um gosto forte, né? É, fica Mas daí, resíduo, né? Residual, fica. se você tomar rápido, às vezes ele pesa, tem Aham. umas coisas assim que. Mas o de baunilha é bom, de chocolate é bom, bater com sorvete é uma delícia, né? Isso eu Então nunca fiz, tem olha lá. uns jeitos de quem não gosta do cheiro e tal. Milkshake. É, tem que fazer essas coisas. Principalmente os mais novos, né? Aham. Criança tem que ter. Porque comida é um. Por exemplo, você vai comemorar alguma coisa, você faz Sai uma pra comer. comida, faz para Aham. comer. Então, comida também tem uma comida. A Sueli fala o nome, eu não lembro agora. Não é de vitória, mas é como se fosse um troféu, sabe? Você ganhar. Então tem isso De também, de uma recompensa? recompensa. Então Olha tem a só. dieta que tem que fazer e tem a dieta tem uma comida de recompensa Entendi. também, Se fizer direitinho, tem para direito. poder ter alguma coisa que é gostosa no meio, né? Aí, porque senão fica só Porque se obrigação e é comer só alguma ruim, coisa né? que é ruim, sem sal, sem açúcar ali, sem tempero, aí não tem graça, né? Então a gente acostumou, Não estimula, né? né? E eu acho que assim, porque a gente é acostumado a comer, né? É Sim. diferente se você nunca comeu alguma coisa, você não sabe o gosto, daí, Sim. né? Tem Sim. esse lado também. Você nunca comeu às vezes uma comida gostosa, você come uma vez, você lembra dela porque ela Aham. cria memória em você, né? Todo mundo deve ter alguma coisa que lembra da infância, que lembra que a mãe Da avó, fazia, da é. mãe. Coisa que às vezes você... Nunca é coisa que você comia todo dia, né? Não. Nunca é uma coisa que você tinha todo dia. Mas todo mundo tem alguma coisa que marca, então tentar fazer isso também na dieta líquida, Pra de passar alguma por forma, para isso mais poder passar. tranquilo, né? Então, esse é o papel principal da nutricionista, é não perder peso, né? E com isso a massa magra, porque isso é o que faz recuperar, né? Tem vários trabalhos hoje que a massa magra é o que ajuda o paciente, até na velhice, assim, a pessoa na Sim. velhice a Qualidade ter de vida. uma saúde melhor, né? Qualidade E de não é vida. diferente com o jovem, né? Sim. Uma pessoa às vezes não ter músculo, não ter uma estrutura boa,
ela não tem uma saúde tão boa quanto quem tem, né? E até o próprio tempo de recuperação vai aumentar, né? Porque se ele não tem o substrato para fazer o que ele precisa fazer para se recuperar, aquilo Então, vai. alguém me falou alguma coisa esses dias, mas era uma coisa assim de paciente que vai para UTI, em idade mais avançada, alguma coisa assim. E era a chance de reverter um quadro agudo ou grave, assim, de vida, dependia muito da quantidade de massa magra, Sim, saiu um de estudo musculatura, recente né? disso. É, Você falou muito disso daí, que sim. era disso, que o paciente, quanto mais bem preparado fisicamente, ele tem Maior a mais chance de chance de sobrevivência. sobrevivência. Sim, sim. Isso está cientificamente Né? comprovado já Então, isso é a hoje. mesma coisa no pós-operatório, né? Não tem como. Quanto melhor treinado o paciente tá ali, ele Sim, vai sim. passar melhor. Melhora o desempenho, E né? isso vem também da dieta, né? Porque sem comer, a energia cai, o corpo segura, né? Não, não vai, né? Não faz o que precisa Então, fazer. não tem isso daí. Acho que para anestesia não muda, mas para o pós-operatório muda também. Para anestesia. Não, para Não, né? anestesia é aquela Não muda, brincadeira, né? né? Tipo, a gente só quer o jejum, entendeu? Não tem O essa, né? anestesista é a única pessoa, sem ser sua mãe, que fica preocupado com quando foi a última vez que você comeu, Comeu. né? Então, a gente só Então, quer o acaba jejum. que não tem isso daí, mas para cirurgia tem que ficar esperto nisso. Mas ultimamente estão saindo alguns estudos, até tem hospital em São Paulo fazendo isso. A gente está abreviando o tempo de jejum, porque o jejum prolongado também é prejudicial ao Porque já paciente. foi 12 horas, né? Se Sim, você lembrar, já foi já 12 foi. horas, é. Hoje o 8 até está sendo meio já condenado. Então tem vários hospitais hoje que fazem jejum de 6 horas, Que né, assim, para que 2 sólidos. horas, com 6 horas antes, até um copo d'água, alguma coisa assim, pode, Com né? 2 horas tem É. copo d'água. Estão Então é um liberando pouquinho já. melhor, Então né? depende do protocolo do hospital, né? Eu acho que a comida, né, não tem jeito, né? Porque mobiliza outras coisas junto ali. Sim, Mas a sede ali é muito difícil, né? é. Acho que ficar sem água acho que é o pior para o paciente, E a assim. gente tem essa regra, assim, de quanto mais jovem, tentar pôr em primeira a cirurgia. Por exemplo, num Sim, dia para de não duas sofrer tanto com o cirurgias, tempo de você jejum. tem uma criança e um adulto, o adulto A criança é fica o é segundo, né? prioridade, é. Então, por conta do jejum, quem sabe isso muda, né? Sim. Deixar a criança dormir um pouquinho mais. Ah, não, mas criança primeiro, né? Não, mas sempre é melhor primeiro, assim. Porque a criança tem que acordar já. Não, e é mais previsível também, né? Porque da segunda cirurgia, às vezes atrasa alguma coisa deu O errado no adulto meio tem do mais caminho. paciência de O esperar, adulto né? entende, né? Essa É, espera. A criança não, nem a mãe, né? né? Então, nem sempre é Então, assim. Ah, tem uma criança e um adulto, a criança primeiro. Não tem nem o que sempre, ver isso. sempre. Acho que Dificilmente a em criança hospital isso depois. já é uma É, o que rotina, né? acontece, às vezes até no centrinho acontece, né? De, às vezes, criança ficar em segundo, mas porque na primeira cirurgia precisa de alguma coisa naquele Que horário que depende, não né? pode ser no segundo, né? Tem uma Então, outra dependência isso pro horário, é. né? Então, às vezes acontece isso, porque senão vão reclamar, né? Não, mas criança na frente eu fiquei em segundo. Não, tem situações que acontece essa inversão por motivos particulares ali, mas que não dava para ser diferente. Senão sempre criança primeiro. E vocês estão com muito residente? Como que A tá gente está essa formação? a gente tá com o programa de residência, eles se formam agora, a primeira turma se forma em fevereiro do ano que vem, são 2 residentes, e a gente está com 3 vagas por ano, né? Então, Tá saiu o abrindo três edital vagas, agora, entrando 3 por ano para 3 ficar por ali. ano. Esse ano a gente fez o processo seletivo, vai fazer, né? Pela FUVEST, e aí a gente vai E o ver quem pessoal da chega. faculdade tá passando com vocês também? Tá passando, tá Tá passando. também. Internato, eles passam no 5º ano, no estágio de cirurgia, eles passam no centro cirúrgico, aí É. um tempo eles ficam com anestesia. Mas você não tem ido lá no outro hospital? Não, Não não, tá, não tá. Eles estão não. vindo ali. Eles vão, acho que para o estadual, mas no estadual quem faz o estágio no centro cirúrgico é a Uninove. Ah, Então, tá. para não ter disputa de território, eles ficam no centrinho. Daí você não vai lá nisso, então. Você vai lá, mas não vai nisso, né? No estadual? É, Não, no estadual é que eu não fico no centro cirúrgico mais, né? Então é. eu fico Não, só tá. nas Daí quando eles consultas. vão lá, quando os alunos vão lá, você não tá Eu não junto, tô, né? Não tá eu não junto, não tô. acompanha, né? Eu não tô. Só Quando eles só no vão centrinho só no mesmo. centrinho. E nas aulas que eu dou na graduação no 4º ano. E é um De- desafio? É um desafio. É um desafio. Porque eles têm muita informação, né? E trabalhar com isso, é outra geração, né? Então, assim, eu já tô velha. Então, eles são muito antenados, todos eles com computador. Eu tô falando alguma coisa na aula, eles estão pesquisando se eu tô falando certo, se não. Ah, entendi. Então, é o tempo inteiro, assim, eu tenho que saber o que eu tô falando de verdade, né? E provar isso depois na E prática, fazer né? eles aprenderem sem ser pelo computador, né? Entendi. Então, fazer pensar, não só absorver a informação, mas raciocinar por que está fazendo aquilo, como que faz aquilo. Então, é um desafio e tanto. Mas a gente tem que. Mas é um desafio que tem que seguir, né? Não tem como você Não, fugir disso, porque a experiência que você tem é muito grande nisso hoje, né? Então tem que ajudar outras pessoas, né?
Não, e é desafio até para o próprio crescimento, né? Tipo, eu não gosto de ficar parada, nunca gostei. Então, é um jeito que eu Se arrumei de me desafie, desafiar todo dia. é. Porque Todo fazer dia. todo dia a mesma coisa também chega uma hora que não Ah, não, eu tem. não. Fica Não sei, eu maçante, né? Tem isso também. não nasci pra isso, não. Ah, mas é legal isso daí, ó. Gosto da rotina, mas eu gosto do desafio também e de ajudar as outras pessoas, assim, né? Quem se propôs a fazer a mesma coisa que eu, por É. exemplo. Porque assim, essa parte eu gosto, a parte da burocracia eu já Ah, não. não, burocracia Já não tem dá. uma parte que eu. Então eu prefiro essa mão na massa ali, de ter o contato com outras pessoas, do que essa parte do bastidor, que às vezes isso eu É, sempre peço ajuda. É verdade. ajuda os É, universitários, né? eu sempre peço ajuda para poder organizar e fazer. Mas essa parte de ensinar eu acho legal também. Isso é bem bacana poder dividir. E treinar outras pessoas, né? Porque eu vejo hoje muita gente que já passou comigo, que você vê a pessoa bem-sucedida, se virando, né? E criando sua família, criando a sua clientela, de certa forma, ali. Isso é muito Você se gratificante, né? sente Quando você parte vê depois, daquilo, né? não, dá muito orgulho. Dá É muito muito, orgulho de é ver como tudo gratificante. começou e ver isso hoje. E você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Eu acho que foi isso. Foi uma boa conversa. Você gostou de Foi, participar não, hoje foi aqui? É? super legal mesmo. Você nem tomou seu chá, não deu Eu nem tomei tempo de tudo falar. já, Então, sirvo mais para você terminar, tomei tudo já. para você poder voltar sempre, né? Tô brincando, a gente sempre conversa, né? A gente sempre Sim, sim. troca informação e discute várias coisas no centro cirúrgico quando a gente se encontra, né? Falando nisso, faz tempo que a gente não fica junto em Faz alguma tempo, cirurgia, né? Não faz tempo. sei se tem que pedir para alguém, se quiser eu vou lá conversar, Não, pedir não, para chefe da antes. anestesia para Então, poder antes era eu que escalar. fazia a escala, né? Aí É, agora. Mas eu pensava mais nos alunos, né? Porque a intubação nasal, para eles, não é o ideal no para começar a começo. Ah, aprender, tá. né? Então, por isso que eu acabava não ficando muito na sua Ah, sala. tá. Então, me escalava porque os alunos ficam mais comigo, que eu sou referência deles no centro cirúrgico, né? Entendi. Na Então parte de anestesia. tem que ficar, quando você tá, eles estão juntos. Eles me procuram, né? Entendi. Então, às vezes eu até falo, ó, vai na sala tal, tem fulano. E para nasal é ruim. Então, eu deixo, né? Eu escalo eles às vezes, ou eu até fico Para intubação para nasal intubação mais para nasal quando eles frente. estão um pouquinho mais Entendi. treinados já. Porque senão eles não Entendi. sabem o que que eles fazem com aquele tubo no nariz, para onde que vai, como que Entendi. tem que usar o É uma segunda navio, é etapa, outra né? técnica, né? É uma, Apesar da laringoscopia ser a mesma, é uma ajuda que vai com a maguio, é o jeito de é, colocar. Então, é o sangramento, é o forçar, às vezes, mais extenso que eles não sabem que eles têm que passar. né? Então, por isso, assim, É uma quando segunda etapa, vamos falar assim, uma é uma segunda segunda lição, né? etapa, é Não, um mas segundo eu degrauzinho. falei brincando, é que É um segundo quando a gente fala degrauzinho. brincando, que às vezes quem tá comigo né, vai achar que eu não gosto, mas não é isso não. Tipo, eu adoro todo mundo ali, todo mundo trabalha Não, bem junto. é mais assim, é Isso por ali. que você não fala comigo? É por É, que você não tá anestesiando mais pra mim? não, mas a gente se encontra lá, isso já vale. Não, Porque o ambiente de trabalho ali é bem gostoso, né? não Então, é. eu acho que É bem gostoso. isso tem que ser mantido e propagado para É, quem for chegar, assim. sim, sim. E a Ah, gente faz parte disso, né? A não, gente com certeza. passa isso pra frente. E quando você quiser, volte, tá bom? Quando você tiver alguma Obrigada, coisa, alguma novidade obrigada, para contar, para dividir. obrigada. Porque eu acho que essas coisas que a gente fala, muitos pacientes não escutam isso daí também. A ideia também é chegar em paciente, outros profissionais, né? Uhum. Porque entre um paciente e outro é conversa de dois profissionais, mas que isso eu acho que todo mundo vai gostar da informação, de saber como que Sim, é esse sim, bastidor, como que é o dia a dia nosso ali também, que é uma verdade que às vezes ninguém sabe, né? Todo mundo vê sim. muito glamour e no fim é Carregar carregar o o piano piano, todo dia, né? carregar o piano. Em relação à anestesia também tem muito mito, tem muito medo. Não Então, é? quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente esclarecer, melhor para os pacientes, melhor para quem, até quem é familiar de paciente, entendeu? Para Hum, tentar esclarecer e deixar o paciente chegar o mais tranquilo possível para o procedimento, né? Então, Eu acho que acho que essa e é a nossa essas função. dúvidas, perguntar, né? Tem a consulta para isso, né? Não, é a Sim, melhor hora de sim. poder falar A consulta pré-anestésica serve saber. para isso, para tirar todas as dúvidas que tem. Ainda eu brinco com os pacientes, eu falo assim, ó, tem mais alguma coisa para perguntar? Daí eles ficam meio assim, né? Aí eu falo assim, ah, não, quando chega em casa eu vou lembrar de alguma coisa, daí eu vou Pergunta perguntar para amanhã. quem, né? É, Aí eu falo, não, pergunta para o anestesista antes de começar a sua anestesia, ele vai te responder, né? é. Então tem os momentos assim que dá Que dá para para, fazer, né? mas é melhor que Melhor já já na tenha tirado consulta, né? todas, né? Mas é o espaço que a gente tem, né? Não, E mas aí, acho que. assim, às vezes paciente seu que vem e pergunta alguma coisa, fico à disposição também, quer dar meu contato para entrar em Sim. contato, problema nenhum. Não, sim. A gente vai Acho pôr, que a gente a trabalhando gente vai com pôr meu seu arroba WhatsApp. também. Não, WhatsApp não, mas o seu Instagram, pelo menos, se alguém quiser, Não, te manda um fico. direct lá Sim, para sim, fico à falar. E se chegar disposição, alguma de coisa, eu te verdade. passo também para poder.
Não, falar. vamos trabalhar pelo melhor pelo paciente Bom, sempre. eu sei que você é assim. Eu conto com você, viu? Você sabe. Pode Tá contar, Zé. bom? Pode contar. Fer, Obrigada, Zé. obrigado, minha amiga. Tá bom? Obrigadão. Sucesso sempre aí Para nós. pra você. E tá bom? Até a próxima, Obrigada, Fer. Zé. Pessoal, muito obrigado. Você ficou até aqui, tá? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. Tá agradecendo demais nossos patrocinadores, nossos apoiadores desse podcast. E logo mais teremos outro aqui para você, tá bom? Toda semana com um episódio novo, um convidado novo e um bate-papo super diferente aqui para tentar agradar você, paciente, profissional e você que gosta dessa área do que a gente fala.